What is this feeling so sudden and new? I felt the moment I lay eyes on you. My pulse is rushing, my head is reeling, my face is flushing. What is this feeling? Perfect as a flame. Does it have a name? Ladies and gentlemen, your host for the evening. Saudações, sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast e também canal do YouTube Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Aqui é Rafael, estou no Bunker 03 e estamos começando mais uma vez o quadro Confessionário do Fim do Mundo. Pela primeira vez em vídeo, né? E você já ouviu a voz dela? Quem está aqui? Se apresente! Oi, sou eu, o Grinch, que odeia o Natal, mas no fundo eu gosto de participar, então eu estou aqui, Rafa. Você me chamou, eu tô aqui. Olha, obrigado pela sua participação, tá? A gente sabe que a sua agenda é muito ocupada. 4 horas, hora de autocompaixão. 4h30, contemplar o abismo. Muito obrigada, Ellen. E... Você é a minha Cindy Lou, no fundo, entendeu? E se eu te falar que eu não conheço essa referência? Talvez precise de uma reciclagem. Meu Deus do céu, para, a gente precisa assistir. É do Grinch ainda, a gente tá no mesmo filme. É a menininha de Gossip Girl. De Gossip Girl? Ela foi pra Gossip Girl, depois ela virou uma roqueira. Nossa... Taylor Momsey, eu acho que é o nome dela. Taylor Momsey. Fica essa referência. Vai procurar ela cantando, ela canta muito bem. Nossa, então é nesse clima de Natal e falando sobre filmes que a gente veio aqui fazer mais um ano que, Ellen? Olha, a gente vai ter que ver como vai ser o título desse vídeo, porque eu posso dizer que são melhores do ano. Não são na minha... a minha lista não são os melhores do ano. Nossa, falar a verdade. Tá. Favoritos do ano... Talvez. Tá. Se eu for bem sincera com você, o meu critério para a escolha dessa lista foi aqueles... É que fica um título muito comprido, mas pedaços de mídia no ano que alugaram um triplex na minha cabeça. Tá. Achei complexo o título, mas... Acho que faz sentido também. Eu acho que eu não conseguiria fazer uma lista de melhores do ano também, né? Porque eu não consigo assistir tudo que é lançado, obviamente. 2, porque a minha memória, ela não funciona muito bem. Então, eu tenho que tentar pegar ali, pela afetividade. E fazer essa lista esse ano, né? A gente não fez ano passado. Desculpe a gente, tá? A gente tentou, a gente tinha até pronto, tá? Só faltava gravar realmente. Sim. Mas acabou que não deu certo e esse ano a gente precisava fazer, assim. Foi uma das minhas grandes determinações de ano, assim. Eu acho que no dia que eu comecei esse ano de 2024, eu já falei ali naquela lista de ano novo, preciso fazer o top 10 no final do ano. Estamos aqui pra isso. Como que vai funcionar esse top 10? Do jeito de sempre, gente. A gente vai fazendo aqui de 10 a 1, cada um de nós dois. E a gente vai apresentar pra vocês aí esse top 10, que pode ser top 10 mídias que mais marcaram o ano, como é o caso da Ellen, como também pode ser os 10, entre muitas aspas, favoritos do Rafael, talvez. Sim. Que eu também não sei se seria mais ou menos isso. Esse é um título comprido também, se for pensar. Exato, é muito complicado. A gente vai ter que pensar. Se você vê o título Melhores do Ano 2024, é clickbait, tá? Então você perdoa o clickbait, mas é necessário, tá bom? Mas é mentira, não são os melhores do ano, não. Porque nós já estamos estabelecendo que nós não somos... nós não temos capacidade de julgar os melhores do ano. No caso do Rafa, porque ele não pode assistir tudo. E no meu caso, porque eu não tenho essa capacidade mesmo, tá bom? Então, vocês desculpem aí. Eu também não terei essa capacidade, até porque eu acho que eu sou tão indeciso que esses números, se eu pensar demais, eles vão mudar muito. Esses títulos vão virar de 0 a 100, assim, com facilidade, sabe? Então,
acho melhor eu não pensar muito e a gente já começar essa lista. Yay. Vamos deixar uma regra aqui de novo. Acho que igual a gente fez nos outros anos também, se a gente tiver algum título repetido, então a gente pode falar se a pessoa estiver falando e aí a gente fala ao mesmo tempo. Qual tá? é a Só beleza. falar o número que tá, com exceção do número 1. Se for o número 1, é esse número que a gente vai guardar, independente se a pessoa tá falando o mesmo título ou não. Pra fazer um suspense. Pra fazer o suspense. Porque vocês têm que ficar aqui até o número 1. Like me. You like me. Então, Ellen, você quer começar a fazer as honras, já que você é a convidada desse quadro? Muito bem, convidado especial aí. Muito especial. Famosa. O meu número 10 é uma série. Uma série. Quer que eu tento adivinhar? A gente pode fazer esse jogo de adivinhação? Mas tá. você vai que você adivinha certo um outro número? Não, Meu- esse eu não falo, é só esse. Ai, meu Deus, Tô tá bom. adivinhando esse. Tá bom. Tá? Uma série, essa é a sua dica. Não. Nossa, ruim de série. Eu tô bem ruim. Eu vou falar a série talvez mais famosa do ano, chutar ela, que é esse o número 10, mas eu acho que estaria muito baixo se fosse essa série. Mas o Bebê Rena? Não. Não. Você não ia acertar porque eu falei sobre ela um pouco. Até falei pra você assistir, mas eu não sei se você ia gostar dela. Fallout. A missão dos refúgios deveria ser importante pra todo mundo. Você é uma habitante do refúgio mesmo. Eu sou. Pensei que todos vocês estavam mortos. Mar, vem aqui! Você tem que ver isso! Baseada Da Prime, né? da Amazon Prime. Baseada no videogame. Mas a história não vem no videogame. O mundo vem do videogame, mas os personagens são originais da série. E eles são muito bem construídos, eu achei. É sobre... Bom, só pra explicar a história, é um mundo meio retrofuturista, numa realidade alternativa onde uma guerra nuclear aconteceu. E uma moça chamada Lucy vive num bunker e ela tem que sair de lá pra resgatar o pai dela que foi sequestrado. E no meio do caminho ela descobre esse mundo devastado, descobre como que o mundo tá agora. E ela encontra os outros dois protagonistas da história, que é o Maximus, que é uma espécie de escudeiro de uma organização meio religiosa chamada Irmandade de Aço, e um zumbi meio mutante radioativo. Eu acho que em português eles chamam de necrótico. Enfim, então a história desses três tem muito humor, um humor meio cruel, que nem sempre eu gosto, mas pra mim funcionou nessa história. E a história, você sabe que eu não gosto pouco, né, de histórias pós-apocalípticas. Mas a coisa mais interessante dessa história, eu achei, foi a história do necrótico antes dele se tornar esse zumbi mutante radioativo, sabe? Tá. Ele é uma espécie de anos 50, também dessa realidade alternativa, em que tem essa guerra fria que se acontece, no fim das contas, acontece a guerra nuclear, e ele é um ator que é garoto propaganda de uma empresa, a Voltec, que é a empresa que constrói esses bunkers para os sobreviventes, tá. onde a Lucy vai parar no futuro. E a coisa que eu mais gostei é o desenvolvimento dele descobrindo que essa empresa, na verdade, que ele estava trabalhando e que ele estava emprestando a imagem dele para essa empresa, era provavelmente a grande responsável pela guerra, pela manutenção da guerra do que estava acontecendo. E e outra coisa que eu acho que eu já falei para você antes da gente começar a gravar, mas eu resolvi escolher uma cena favorita de cada uma das minhas escolhas aqui. E a minha cena favorita dessa série é quando esse ator, que se chama o Cooper, ele... Bom, tem duas cenas. Tem uma cena que é a mais impressionante, que todo mundo vai escolher, que é a cena onde ele ensina a filhinha dele a medir a distância de uma explosão usando o dedo polegar. Mas esse eu acho que é um baita de um spoiler. É uma cena impressionante. Tá. A outra cena, a cena que eu escolhi é só porque é uma conversa, e eu acho que na história ela é muito importante,
que é uma conversa do Cooper e do amigo dele, que também é ator, em que o amigo dele explica sobre a expressão responsabilidade fiduciária, que é basicamente que uma empresa tem uma responsabilidade fiduciária com os seus acionistas, de gerar lucro para os seus acionistas. Então, uma empresa que é responsável, que ganha lucro com a guerra, tem uma responsabilidade de manter essa guerra. Come on, man, you sound like you're in a cult. You're sitting here defending a system that's ready to set the world on fire, Cooper. Maybe you're the one in a cult. Sabe? Nossa. Enfim, é uma cena muito interessante e esse elemento da história é o elemento que eu mais gostei. Então, fica aí meu número 10, Fallout. Que legal. Nossa, ela é muito do videogame, né? Você já jogou esse jogo? Não. Eu não jogo videogame, eu assisto gameplay. Porque eu É como se fosse jogar, tenho né? problema É na como se cabeça. fosse jogar. Sim. Nossa, mas uma série bem nerd, eu diria. Tanto pelo fato de ser uma adaptação de game, mas também Nerd? essa questão... Que absurdo. Nerd, eu? Que Ai, ofensa. desculpa. Não Quem quis disse te xingar. Mil desculpas, gente. Não me cancelem na internet, por favor. Mas é isso, desculpa. Tá perdoado, Mas tá perdoado. é uma série que a Ellen já me recomendou, isso é verdade. Então a gente conversou sobre isso. Mas eu não sou muito das séries, né? Eu sou mais dos filmes. Muito Então bem. eu já vou dar um grande spoiler aqui da minha lista, que só vai ter filmes, tá? Me desculpa. A minha vai Me ter desculpa. coisas diferentes aí. Eu também peço desculpa pra quem tava esperando filmes. Eu misturei coisas, sabe? Você não falou, eu misturei então, os filmes coisas. estão na minha Tá. lista, e as coisas diferentes estão na lista da Ellen. Então é bom que a gente ajuda todo mundo, né? A gente, pra todos os gostos aqui, a gente tá contemplando. Sim. Vai ter uma E grande eu vou- variedade aí, porque a minha lista também, além de ter coisas diferentes, séries, vai ter muitas coisas populares também. A minha lista é a lista dos populares, das coisas mais populares possíveis, e o do Rafa vai ter umas coisas interessantes aí, uns filmes diferentes. Sempre tem coisa interessante nas duas, tá? Eu acho a minha mais tradicional, sinceramente. Eu até tava pensando muito nisso, assim. Eu ouvi bastante esse ano, e eu não sei se você também ouviu isso, Ellen, que esse ano é um ano muito fraco, assim, pra filmes. Uhum. Principalmente pra filmes de premiação, assim, né? Em relação que é um tema que eu gosto muito de acompanhar. E eu particularmente discordo muito. Acho que esse, pra mim, foi um dos melhores anos pra assistir filme. Tudo que tá sendo falado, basicamente eu tô gostando, sabe? Ano passado a gente teve aquele filme que eu não gosto nem de nomear o nome dele, né? Mas que ganhou o Oscar de melhor filme esse ano. Não pode ser nomeado nesse canal. Então, não pode ser nomeado. Mas é um filme que foi bem elogiado, né, pela sua fanbase, mas eu odiei, né? E aí, nos anos anteriores, a gente também tinha filmes famosos, né, que eu também não curti nada, assim, eu odiei. E esse ano eu não tenho esse filme que eu odeio, sabe? E que eu tô achando muito interessante. Ou eu realmente evoluí como pessoa e tirei o ódio do meu coração, ou realmente tá tudo pro meu gosto, assim. Eu vou começar com um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, tá? Então, muitos de vocês aí não devem conhecer esse filme, mas ele tá sendo falado porque ele também tá com um burburinho de Oscar. E é o meu único documentário aqui da lista, tá? Que chama No Other Land. Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. Que tem a direção de Yuval Abraham, Bassel Adra, Handan Balal e Rachel Zor. Basicamente, é um documentário sobre a guerra Palestina-Israel, tá? E esse documentário, ele é feito por um coletivo palestino-israelense, tá? Então, na equipe a gente tem os dois... as duas origens aí de pessoas, tá? Mas, basicamente, ele vai falar aí sobre essa invasão que tá acontecendo pelo exército de Israel nas terras da Cisjordânia. Essa palavra Cisjordânia, eu sei que é uma palavra de geografia, né? É um nome de um território. Mas, pra mim, assistindo o documentário, pra mim era claramente Palestina que a gente estava falando, né? Mas Cisjordânia é justamente a expressão que está sendo usada no IMDb. Eu achei isso interessante, né?
Por que não colocar a Palestina ali direto, né? E aí eu me deparei com uma pesquisa muito rápida, muito breve, tá? De que nem todos os países do mundo reconhecem a Palestina como um Estado. Você sabia disso? Sabia. Ellen? Eu não sabia. É um dos O grandes Brasil reconhece. discussões. Sim. O Brasil reconhece. Mas o IMDb é uma plataforma dos Americana. Estados Unidos. Que é justamente um dos países que não reconhece, né? Sim. O Estado da Palestina como um Estado, de verdade. Uhum. Então, a Cisjordânia é basicamente uma área da Palestina que, somada à faixa de Gaza, ela forma a Palestina. Então, seria basicamente isso. Então, basicamente, esse filme vai se passar nessa porção da Cisjordânia, e não da faixa de Gaza. Mas aí a gente tem justamente a entrada do exército principalmente esse vilarejo, sabe? É uma pequena comunidade ali que eles estão acabando, sabe? Uhum. E é um filme muito pesado. Um filme extremamente pesado. Principalmente pra gente saber que é um documentário, né? Sim. E as maiores atrocidades, assim, são feitas, sabe? Por exemplo, já que a gente tá falando de cenas, né? Acho que talvez eu possa trazer uma cena aqui, que é basicamente a gente ter uma escolinha. Chega um trator com um tanto de tanque e basicamente pede para as pessoas saírem ali. Do nada tava tendo uma aula nessa escolinha. Pedem para eles evacuarem correndo e é isso. Taca o trator ali em cima, sabe, do negócio. Nossa. É uma cena chocante. Chocante. Basicamente as pessoas não têm, crianças, não têm tempo para sair ali. E é isso. E simplesmente eles destroem tudo. Já é uma terra bem vazia, né? Não tem vegetação ali, não tem nem muitos outros prédios, outras comunidades. Basicamente, na cena só existe o prédio da escolinha. E aí eles destroem aquilo e vão embora. E deixam as pessoas ali no nada. Nossa. E tem várias cenas assim, sabe? Deles destruindo casas de pessoas. E tem uma cena também muito chocante, que assim, basicamente, no meu olhar, assim, assistindo a cena, era basicamente uma caça, assim. Era praticamente uns jogos vorazes com os palestinos ali. Então, existe pessoas que não são do exército, pelo que eu entendi do documentário, que vão lá armadas, junto com o exército, meio que atirar nas pessoas que estão lá. Assim, é uma coisa bizarra. Nossa. Tipo, a gente tem uma cena lá que uma das pessoas é ferida numa dessas perseguições. E é isso, é um negócio chocante, assim. Então a gente tem esse Basel Adra, que é o diretor, um dos diretores aqui, mas ele também é o nosso protagonista, né? E ele é um jornalista, ele vai fazendo esse jornalismo bem ativista mesmo e bem independente. E ele quer basicamente essa porta de saída do que tá acontecendo lá pro mundo, assim. Essas imagens que ele produz é a única imagem que chega pra fora. Gente, é um documentário muito imperdível. Eu acho que vocês que acompanham temporadas de premiação vai ouvir falar um pouquinho mais sobre esse filme. Ele tá dentro da shortlist do Oscar, tá com bastante chance Filme internacional? De documentário. Documentário. De documentário. A Palestina, na verdade, ela submeteu um outro filme, né, na categoria de melhor filme internacional, e não foi esse. Talvez por ter essa relação também com Israel, né, porque é uma produção dos dois. Mas definitivamente o ponto de vista é totalmente pró-Palestina. Sim. Não tem nenhum momento que apoia Israel, apesar que a gente tem justamente um dos co-protagonistas é israelense. E a gente também tem essa relação de como é que ele está dentro dessa situação. E o pessoal palestino também vendo ele com desconfiança também, né? Será que ele tá aqui pra passar informação pra fora? E aí também fica aquela desconfiança de aceitar a ajuda dele, sabe? Enfim, é um documentário muito complexo, mas muito simples ao mesmo tempo. E bem direto também. Basicamente, você tem esse recorte desse período com esses ataques do exército. E eles aproveitam justamente o período da pandemia para intensificar isso, né? É interessante que aproveitaram isso, assim. Enfim, documentário imperdível, mas difícil, tá? E esse é o meu número 10. Nossa, já começou com paulada, Sim. né, Rafa? Meu Deus Eu do juro céu. que vai diminuir. Eu acho que essa é a coisa talvez mais pesada que eu tinha. Mas eu achei importante colocar um documentário. Geralmente tem sempre na minha lista, acho que esse é o da vez. Um dos assuntos mais importantes do momento, falando em Sim. quem é que ganha com a manutenção da guerra, né? Tá aí, Exato. a gente tá acompanhando, eu acho que a guerra que tá acontecendo agora contra a Palestina tem uns paralelos com o que aconteceu
durante a Guerra do Vietnã, por causa das redes sociais, porque lá teve uma revolução da comunicação em que as pessoas começaram a acompanhar o que estava acontecendo e a ver a guerra de uma maneira diferente do que eles viam só por histórias sobre os grandes heróis americanos e tal. A visão dos americanos mesmo estava diferente, e hoje em dia eu acho que a nova geração está vendo a Guerra da Palestina de uma maneira diferente também. O massacre que está acontecendo lá, né? Enfim, a gente chama de guerra, mas enfim. E é muito interessante que ele tá conseguindo adentrar os Estados Unidos, sabe? Porque a gente tá falando de temporadas de premiação e a gente sabe que é basicamente premiação estadunidense, né? Então, só o fato dele tá conseguindo entrar dentro desse mercado, eu já acho muito promissor, assim. Sim. Porque é difícil, sabe? Eu até lembro de ter assistido esse filme na mostra e ter comentado com uma pessoa, né? Nossa, eu acho que esse filme vai estar no Oscar de melhor documentário, assim. Pra mim era certo. Mas aí a pessoa falou pra mim, mas o Hollywood não é assim, né? Hollywood não vai aceitar um filme pró-Palestina, né? Ainda mais tendo uma base tão forte dentro do judaísmo, né? As pessoas que compõem Hollywood, né? E a gente sabe que tem bastante pessoas, né, que são pró-Israel dentro da comunidade hollywoodiana, né? Mas é interessante também alguns atores que estão se posicionando também contrariamente, né? Sim. Então eu acho que talvez é dentro dessa pequena força que ele também tá conseguindo esse apoio, e espero que também muitas pessoas consigam assistir esse filme. Ele é um filme importante também, sabe? Sim. Acho que não só divertido de assistir, porque definitivamente não é, mas é aquele filme importante, sabe? É muito, muito legal. Muito bom. Lembrando que a extrema-direita de Israel não é equivalente à comunidade judaica. Eles são coisas diferentes. Exato. Rafa, depois dessa paulada, deixa eu até lembrar qual é meu número 9. I took a Valium tonight, so... Você quer quebrar o clima completamente? Eu quero, vamos. Você quer? É isso. É plot twist aqui. Grande plot twist. Agora a gente vai pra coisa mais pesada e horrível. Agora eu vou transportar vocês para um mundo de sonhos. Para um mundo em que tudo é lindinho e bonitinho. Em que a gente tem um grupo de adolescentes britânicos mais puros e fofos do mundo. Que eles vivem num mundo com folhinhas mágicas, onde a homofobia foi vencida facilmente, Rafa. Tá. E esse é o mundo que eu queria morar. Eu tive que colocar de novo. Eu coloquei e coloco todo ano que a gente tiver, eu coloco. Entendeu? Se continuar, eu coloco de novo. Heartstopper. Oi, Charlie. A terceira temporada. Terceira temporada. Nossa, Terceira eu nem temporada. sabia que tinha tido segunda. Que eu achei até, depois pensando bem, eu achei melhor do que a primeira. Tá. Só que nessa temporada, esse mundo Heartstopper, pra quem não sabe, é exatamente esse grupo de adolescentes e as paixões entre eles. Mas eles são muito sobre a amizade também, o mundo, a amizade deles. E é um mundo ideal, né? Nem todo mundo gosta, justamente por ser muito inocente ou por ser muito fantasioso que as pessoas vivam nesse mundo. Eu gosto, você sabe que eu gosto dos meus escapismos, né? A vida real já basta, a gente abre aí qualquer rede social, qualquer coisa aí, a gente vê coisas absurdas acontecendo, a crueldade humana alcança níveis que a gente não consegue nem enxergar, às vezes. E aí a gente vai para o mundo de Heartstopper. Nessa terceira temporada acontecem coisas mais sérias, mais pesadas, na verdade. Porque o Charlie, os dois protagonistas principais são o Charlie e o Nick, que são um casal. O Charlie, ele tá tendo problemas com um distúrbio alimentar. E ele vai ter que ir numa clínica de reabilitação. Mas, como é um mundo de Heartstopper, ele recebe todo o apoio da família dele, dos amigos dele, do namorado. E eu queria falar sobre a minha cena favorita, que é quando o Nick ele vai para uma festa de Halloween da turma, vestido de Capitão América, muito bonitinho,
Só que ele se sente isolado naquele momento, porque ele tá frustrado, porque ele tá sozinho, porque ele tá sentindo falta do Charlie, porque ele não sabe como ajudar, como muitas vezes quando alguém tá passando por uma crise emocional ou problemas psicológicos, às vezes as pessoas em volta querem ajudar, amam muito aquela pessoa, mas não sabem como ajudar, e ele tá sentindo essa frustração. E no meio daquela festa toda ele se sente solitário e ele tem uma crise de choro. E o outro amiguinho ali da turma, que é o Tal, ele pega e é ele que consola o Nick nesse momento. Então. O que é muito legal, porque pra quem acompanhou essa história, Nick e Tal não se gostavam na primeira temporada. Enfim, é só porque, né, é um mundo bonito em que eu gostaria de viver. Eu acho que eles lidaram com todo o desenvolvimento desses adolescentes e esses assuntos mais pesados, quando eles precisaram chegar neles, de uma maneira muito delicada, muito sensível, sabe? E é como eu gostaria que as pessoas lidassem com isso, mas não acontece. Então, ficamos com o mundo de Heartstopper. Esse é o meu número 9. Eu acho que eu já quero começar com uma retratação, né? Porque vocês sabem do fatídico Melhores do Ano, né? Que eu falei mal de Heartstopper na frente do irmão da Ellen, inclusive. Fã né? número 1 mundial de Heartstopper. Foi o que você fez, Rafa. Eu acho que é muito importante ter também narrativas escapistas, assim. E narrativas que apresentam essa ideia positiva do mundo, porque eu acho que elas ajuda também a gente a pensar num futuro melhor, assim. Eu acho que isso é importante também, né? A gente precisa saber pra onde a gente vai caminhar e que tipo de sociedade que a gente quer, né? Então a gente quer uma sociedade fofinha dessa. Isso é verdade, assim. Continua a minha crítica dessa narrativa pra adolescente, porque eu acho que pode criar uma fantasia, mas pra pessoas adultas que sabem o que tá acontecendo, o que tá sendo retratado ali é uma ficção, eu acho que é a mesma coisa que acompanhar uma novela, sabe? Que também tem os seus absurdos, tem narrativas assim, e é isso. E eu acho que faz super... Eu acho que é saudável também, sabe? E fora que eu estaria sendo muito hipócrita também, porque tem uma narrativa também que eu acho muito problemática para adolescentes, e que é uma das narrativas que eu mais adoro, que vocês sabem muito bem aqui que eu sou muito fã, que é de Crepúsculo, né? Se você para pra pensar, tem coisas muito problemáticas lá, e para adolescentes, né? Principalmente essa ideia de querer crescer muito rápido, né? A Bella tem seus 17, quer fazer 18 correndo pra poder tá próximo da idade do namorado dela, que é, em teoria, super mais velho ainda por cima, né? Então, a gente tem essa questão de querer perder a adolescência muito rápido pra justamente estar dentro de um relacionamento, que é a minha questão com Heartstopper, né? Então, assim, problemático também, né? Então, tô sendo hipócrita, né? Com a minha crítica lá pra Heartstopper. E não vou assistir as outras temporadas, tá? Nossa. Mas eu acho fofinho. Sempre que tem algum filme, se fosse um filme, eu acho que eu assistiria. Mas uma temporada completa é meu problema com séries, assim. Eu peço desculpa pra vocês aí da geração das séries. Rafa, eu sou geração das séries, sou geração da TV. Ia pouco no cinema quando era criança, porque era caro, né? E aí eu descobri que eu gosto mais de séries do que filmes. Não adianta. Contra aí os cinéfilos da vida. Ah, não, mas isso é ótimo, porque a nossa lista então se complementa, entendeu? Quer dizer que você vai falar mais da TV e eu vou falar mais do cinema. Eu acho isso perfeito. Não, mas eu vou falar de filme também agora, eu tô olhando, mas tudo bem. Olha. Enfim, vamos lá. E é com essa de Heartstopper que eu também vou pro meu número 9. E eu tenho a sensação, pelo Letterboxd da Ellen, tá? Porque ela diz que não é cinéfila, mas tem Letterboxd. E tá usando bastante ainda por cima, que eu tô adorando. Rafa, não me entrega. Eu coloquei um filme que eu vi lá, que ela deu uma nota muito boa pra esse filme. Tá? Olha. Eu acho que ela vai até me julgar por ter colocado esse filme tão baixo. Mas estou falando de Ainda Estou Aqui, com direção de Walter Salles. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Bingo. Peraí, Bingo! eu fiz bingo aqui. É meu número 3. Seu número 3, nossa.
Sim. Você quer contar essa sinopse? Quer que eu conto? Como é que Pode contar, manda ver. Porque eu sabia que ia estar na sua lista também, então eu já nem coloquei, nem anotei tanta coisa. Porque eu falei assim, mano... Então eu também Vamos não falar. anotei tanta coisa, porque, sinceramente, eu tava pensando em não colocar aqui na minha lista. Essa é a verdade. Porque eu achei muito interessante toda a discussão que a internet teve com esse filme depois que ele foi lançado, assim. Tem coisas muito boas Sim. dentro dos comentários das pessoas, e tem coisas também muito nada a ver. Mas eu acho que me fez refletir bastante, e principalmente refletir sobre o meu sentimento durante o filme. Sinceramente, eu dei uma nota muito perfeita pra esse filme. Lá no meu Letterboxd, vocês vão ver que eu dei uma nota 5 pra ele. Mas eu acho que é mais sobre uma posição, talvez, política. Sim. Do que uma... Não posição política, mas talvez um marketing, né? Eu acho que mais marketing, assim. O que a gente puder ajudar, o brasileiro, a única coisa que a gente pode fazer é fazer comentário, dar nota na internet, fazer meme. É a única coisa que a gente sabe fazer. Exato. Então, pelo menos isso a gente faz. Foi o mesmo pensamento meu, Rafa. Então, o que eu pensei do também. que realmente um sentimento de achar que aquele é um filme nota 10, assim. Porque eu realmente saí da sessão não com esse sentimento. Eu tinha muitas ressalvas com o filme também. Não as ressalvas que foram colocadas na internet, que são ressalvas mais políticas, né? Sim. Eu tinha ressalvas mais em relação à parte técnica do filme mesmo, assim. Por exemplo, eu acho incrível toda a década de 70 que o filme retrata. Sim. Que é basicamente, assim, metade ou mais da metade do tempo de duração do filme, assim. Ou seja, é a melhor parte. Basicamente, então, a gente seguindo essa família, né? Uma família de um deputado, né? Então, é uma família classe média alta, do jeito que é colocado ali. E isso, durante o filme, como espectador, eu tava numa sala de cinema, eu fui eu acho que na segunda sessão, que teve desse filme no Brasil. Tá? Então, assim... Nossa, que chique. Eu fui uma das primeiras pessoas a ver mesmo, assim, o filme. Eu só não tava na abertura, mas eu tava lá, assistindo na mostra, inclusive. Outro filme da mostra aqui pra vocês. Não viu o Walter Salles? Vi o Walter... Não vi. Não vi, mas ele tava junto com o Francis Ford Coppola, lá no encerramento. Só que eu não tava lá. Chique, Rafa. Eu não tava lá. Um beijo pro Matheus, né? Que eu dei o meu ingresso pra ele. E ele foi lá assistir. Então ele viu o Walter Salles de perto. Olha só. E o Coppola. É a sorte, né? Eu não tava lá. Eu tava fazendo um curso. Eu falei, eu preciso ir no curso dessa vez. Não posso abandonar também as minhas responsabilidades. Mas eu assisti Ainda Estou Aqui com aquele sentimento de que eu sabia que era um filme que estava sendo bem falado lá fora. Eu sabia também como é que era a direção do Walter Salles, o que esperar do trabalho dele. Eu assisti Central do Brasil faz muito tempo, mas eu tinha esse sentimento de que era um filme muito mais emocional e que dá aquele sentimento de coração quentinho, né? Central do Brasil era essa a sensação que ficou comigo. Ainda Estou Aqui, eu acho ele um filme mais histórico e menos sentimental do que Central do Brasil, tá? Essa parte da década de 70 que eu tava falando, né, que a gente tá acompanhando então essa família, eu acho que é a parte mais sentimental do filme. Eu acho que é por isso que talvez eu tenha gostado tão mais dessa parte do que da década de 90, que basicamente ali tem, sinceramente, umas 3 cenas dessa década de 90 e não tem muito desenvolvimento em cima disso. E nessa parte da década de 90 eu tive uma revelação que eu não sabia, né? Que a Eunice, que é a mãe da família, né? Que é interpretada pela Fernanda Torres, ela tá ali meio que é uma ativista da população indígena, assim, também, sabe? E essa é uma informação pra mim que era muito relevante, tipo, me fez saltar os olhos pra essa personagem, sabe? Nossa, que pessoa é essa? Sim. E por que o filme não fala mais disso, sabe? Nossa, só soltou essa informação e mais nada. Eu fiquei meio chateado com isso. E aí a gente tem a cena mais recente, né, da década mais recente, que aí basicamente a gente tem, então, a troca, né, da Fernanda Torres pela Fernanda Montenegro, interpretando a mesma personagem, né? E é uma cena que eu sinto que é uma cena de conclusão apenas, assim. Eu particularmente, não fiquei tão emocionado nessa cena. Vi pessoas que estavam muito emocionadas na minha sessão com essa cena. Mas realmente eu não... Se eu fosse roteirista desse filme, eu também não saberia como é que encerrar isso, né? Será que eu vou colocar a morte dela, alguma coisa assim? Eu acho que ficaria meio brega também se fizesse alguma coisa desse tipo, né? Acho que o filme não pediria isso, ainda mais porque tá querendo retratar ela como uma
uma heroína, né? Aquela que ficou viva e o marido morreu, Sim. né? Eu acho que era importante ter ela viva até o final do filme, né? Uhum. Eu não saberia como é que encerrar o filme. Acho que o encerramento, pra mim, não me satisfez também totalmente, sabe? E aí tem essa questão da cena final também trazer um tanto de estrelas da Globo também, só atacar ali. Eu achei que ficou muito... várias participações especiais do nada, em Entendi. 2 minutos. Uhum. Achei muito... Mas assim, também é provavelmente o grupo de amigos do Walter Salles, né? Sim. A comunidade dele ali também. Mas é isso, todo momento, enquanto eu tava assistindo o filme, eu também lembrava disso, sabe? É um filme de um bilionário que a gente tá vendo, é uma família que não tá me representando totalmente, Sim. né? Mas durante essa década de 70, eu esqueci tudo isso e eu fui junto, sabe? Uhum. E eu acho que a cena mais marcante desse filme, pra mim, talvez seja a cena da lanchonete, né? A cena da lanchonete que não tem fala e a Eunice já sabe que o marido morreu ali e ela tem que tratar com os filhos de uma forma comum, sabe? E não ter que abafar essa informação deles, é uma cena muito, muito poderosa, assim. Mas eu também poderia falar muito da cena da própria tortura, né? Que eu acho que poderia... É interessante que ele resolveu não mostrar a tortura em si, né? Sim. Porque eu acho que ficaria muito gráfico, talvez. Mas só aquela cena, aquele plano, né? Dela sentada, assim, no chão, encostada na parede, ouvindo tudo o que tá acontecendo ali, Sim. já é perturbador, É. assim. Acho que transforma o filme de um jeito que ele vira realmente um filme de horror, assim, Uhum. né? E a cena também, que eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito bem feita, é a cena das cortinas fechando, né? Sim. Ali eu acho que ali realmente muda o tom do filme e ele fica totalmente dark, assim, né? Mas, nossa, eu nunca vi um elenco tão agradável, sabe? Todo mundo nesse filme tá muito bem, e principalmente as crianças, elas me saltaram bastante, assim, aos olhos, porque elas estão muito naturais, assim, todas. Uhum. E se eu não me engano, as 2 crianças eram o primeiro trabalho delas ali no filme, sabe? E o trabalho que é feito em cima delas, e principalmente da gente se importar com esses personagens, que é o motivo que eu deixei esse filme aqui no número 9, e principalmente porque eu acho que ele tá tendo essa repercussão, sabe? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Independente se as pessoas gostaram ou não, Sim. um filme que consegue ser repercutido, ser falado, hoje em dia tá sendo um dos filmes mais vistos do ano aqui no Brasil, eu nunca imaginaria isso, eu nunca mesmo. Mesmo sabendo que é um filme que tem um aporte financeiro por trás, né, muito grande, tem a Globoplay por trás, né? Uhum. É o primeiro original deles. Mas, nossa, que repercussão incrível, sabe? As pessoas estão realmente indo pra assistir, pra gostar ou criticar, mas estão indo, sabe? Que eu acho que isso que é cinema, sabe? É motivar as pessoas a ir mesmo. Eu senti uma coisa meio Barbie, assim, sabe? Do ano passado, que todo mundo tava indo assistir. Sim. Eu tava E com pra esse um filme sentimento pra brasileiro, ainda estou né? aqui. Poxa Exato. vida, E fora isso, eu acho que pra mim esse filme tem um valor mais especial, que é que eu tive mais vontade de assistir outras produções da Fernanda Torres. Então, no começo do ano, eu tinha assistido O Que É Isso, Companheiro, né? Sim. E eu nem tava meio que ligado que Ainda Estou Aqui ia ser lançado e que é a mesma temática. Acho que esse filme, que a Fernanda Torres também tá lá, é muito melhor que Ainda Estou Aqui, porque eu acho que ele tem uma pegada que eu gosto mais, sabe? Ele é bem mais... É esse bando de adolescente que quer enfrentar a ditadura, sabe? Estão fazendo um plano aí pra acabar... Que confronta aí os guerrilheiros e tal. É bem de confronto mesmo, sabe? Não é um filme tão passivo igual Ainda Estou Aqui. E eu também assisti, por conta desse filme, um outro filme da Fernanda Torres, que é o Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, que é um filme que ela ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Ela tava dividindo com uma outra atriz, mas ela já tinha, então, ganhado um prêmio internacional super grande pela sua atuação. E esse ela filme, é foda, assim... né? Vou falar, ela é maravilhosa. Ela é muito foda. E esse filme, dá pra ver principalmente a capacidade dramática dela, que é uma coisa que eu não conhecia, porque a minha visão de Fernanda Torres era Os Normais e Tapas e Beijos, era isso que eu conhecia ela, e eu amava ela por isso também, sabe? Eu amava ela por isso. Mas ver ela aqui nesse filme, que também... Ainda Estou Aqui, é um drama, né? Então, totalmente ela tá fazendo um drama. Mas Eu Sei Que Vou Te Amar. Tem essa parte dramática muito forte, mas também tem essa parte de comédia romântica, sabe? Sinceramente, transformou pra mim um dos melhores filmes que eu assisti, assim, na vida. Esse filme, realmente, eu recomendo pra todo mundo, porque ele é muito interessante. É muito incrível esse filme. Nossa, esse sentimento que Ainda Estou Aqui me despertou de... querer revisitar o cinema brasileiro, que eu acho que é o mais importante pra mim, é o que me marcou pra deixar esse filme nessa posição. Que legal, Rafa.
Muito bem. Ainda bem que você deixou na sua lista, Rafa. Acho importante. Tem um youtuber que eu precisava marcar. É muito marcante. Então, tem um youtuber que eu gosto que ele falou brincando, esqueci o nome dele até, mas ele falou brincando, eu odeio quando falam que um filme é necessário. Nada é necessário. Necessário é você comer, é você dormir, é você não sei o quê. Isso não é, nada do filme nenhum é necessário. A não ser esse filme. Esse filme, eu posso dizer, ele é necessário. Pelo momento que a gente tá vivendo, o momento político que a gente tá vivendo, em que a gente tem um grupo de pessoas acreditando nas mentiras que, sei lá, Brasil Paralelo da vida fala, ou que se joga de uma maneira muito inteligente, eles fazem um marketing muito inteligente para jogar essas mentiras na internet e convencer as pessoas de que a volta da ditadura, de alguma maneira, seria uma coisa boa para a população. O quase golpe aí que aconteceu, todo esse momento político que a gente está vivendo, e aí vem um filme brasileiro, que filmes brasileiros já não são valorizados do jeito que deveriam, né? É sempre as coisas que vão para fora. Sim. É valorizado justamente lá fora e começa a ser premiado lá e tem agora burburinho de Oscar e alguma coisa assim. Poxa vida, que necessário. Que momento oportuno para as coisas acontecerem, entendeu? Para tudo isso. E daí viraliza as coisas na internet. Não tem problema que isso não vai ajudar. O pessoal tava falando assim, isso não vai ajudar no Oscar. A academia não vê esse tipo de coisa na internet. Mas a gente vê, a gente se comunica com meme. A gente tá se comunicando através de meme de um filme brasileiro. E eu acho isso sensacional, sabe? Eu vi também a conversa que tava acontecendo sobre você se identificar ou não. E eu acho muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que teve momentos em que as partes que a gente não se identifica são as partes em que, era uma família rica nessa época, ao mesmo tempo tem algo muito brasileiro ali. Tem algo de família brasileira que também dá pra se identificar. Então, tem partes que a gente não se identifica, tem partes que se identifica muito. Em que enquanto eu tava assistindo o filme, em alguns momentos eu até pensava em toda essa repercussão que teve lá fora e como é que os gringos veriam essa família, entendeu? Porque ao mesmo tempo que tem coisas universais sobre o amor entre pais e mães e filhos e tal, tem coisas muito brasileiras ali, da maneira como essa família se comporta perto um do outro, a alegria deles, o jeito como as meninas ficam à vontade em casa, sabe? Em que eu acho que família americana não é desse jeito, sabe? Eles são tão mais rígidos nessa estrutura, principalmente perto dos homens, de pais ali. Sei lá, é tudo... Eu falei assim, nossa, lá em casa era assim também, sabe? Então, essas coisas, assim, eu fiquei pensando nisso. E aí tem a virada do filme. E pra mim, a minha cena favorita não é nenhuma cena, mas é uma sequência, toda aquela sequência em que, pra mim, é onde a história muda, justamente, tipo, a cena das cortinas, mas a cena em que os militares, aqueles policiais, chegam na casa deles, e aí a gente tem um motivo pelo qual a gente passou um bom tempo estabelecendo as relações, e como aquela casa é alegre e aberta, e as relações do Rubens Paiva com os filhos, né, porque ele iria desaparecer da história depois, e a gente ia ter que sentir falta dele depois, né. A maneira como ele fez o clima cair e deixou muito mais pesado ali, naquele momento, no momento em que eles apareceram ali, eu achei genial e eu senti muito. Foi a partir daí que a gente agora, tá bom, a gente estabeleceu essa família, agora não é mais sobre essa família, agora é sobre essa mãe. Agora a gente vai seguir o olhar dela. E o olhar dela contém tanta coisa, mas não expressa abertamente nada. E é aflitivo o quanto ela segura todas aquelas emoções que a gente tá sentindo também. A gente tem vontade de gritar por ela, porque ela não tá gritando, sabe? Tem um momento em que ela quase perde o controle ali quando... enfim, não vou falar do spoiler, mas acontece ali um momento em que ela quase perde o controle, mas ela se recompõe e ela volta porque ela tem que ter essa posição pros filhos dela, né? Ela tem que demonstrar isso pros filhos dela e pra família dela e pro mundo também, eu acho, e pra ela mesma. Parece que se ela
ela é um tipo de pessoa que, se ela se descontrolar, ela não consegue agir, sabe? Eu acho que tem pessoas que a ação tá no descontrole. E tem pessoas que são que nem elas, em que a ação tá em manter o controle. Então, eu acho que essa é a impressão que a personagem passou. A personagem passou tanta coisa pra mim, e ela me segurou tão forte que eu senti a emoção a partir daí. Entendeu? Eu tava até achando, falei assim, essa família cheia de... tem uma empregada, tal, sabe? Cheia das coisas ali. A partir do momento em que a história vira e que agora o olhar dela é o importante, pra mim, emocionalmente, ele me envolveu completamente, sabe? E o final me emocionou. Eu fui uma das pessoas que se emocionou com o final. Sim, foi a Fernanda Montenegro. Eu entendo o porquê que eles trouxeram ela. Talvez não precisava trazer ela exatamente, ou todas as pessoas famosas no final. Mas eu entendo, dá pra entender nela. Ela é parecida com a filha. Então, Exato, não, ela foi a melhor escalação. Além disso, não muito tinha parecidas. o que fazer. Mas o quanto é sobre, de novo, é necessário falar sobre memória no país. Num momento em que, gente, pessoas que estão pedindo a volta da ditadura, que sofreram as consequências, sem perceber, sofreram as consequências da ditadura na época, entendeu? Eu vi um vídeo de uma moça comentando sobre essa fala sobre... não tá se falando sempre... Tá se falando sobre o ponto de vista de uma família rica da época, mas que também, e essa moça falou, e eu concordo, porque a minha família passou por isso também, a época da ditadura foi uma época de muita miséria para as pessoas mais pobres. As pessoas pobres não tinham para onde, sabe? Então, ou seja, existe muita pobreza e muita desigualdade, muitas coisas horríveis acontecendo hoje em dia, mas na época da democracia, na época antes, né, de ser estabelecida a democracia e tal, e a Constituição de 88, não tinha as leis, as diretrizes básicas, que estabeleciam os direitos básicos das pessoas, sabe? Não tinha o SUS. O SUS foi de 88, sabe? Então, as pessoas que às vezes até hoje estão falando de ditadura aí, porque colocaram na cabeça deles que é o único jeito de combater, de novo essa história, é o único jeito de combater os comunistas. Eles batem na mesma tecla e funciona de novo, mesmo golpe funciona de novo. De falar sobre o comunismo dessa maneira, sobre esse, né, o fantasma, o monstro do comunismo. Não, o que a gente precisa é parar com essa liberdade toda aí e colocar a mão, colocar o poder na mão de pessoas que têm, sabe, armas militares nas mãos. Essa é uma ótima ideia, que ótima ideia. Foi justamente a época de mais miséria no Brasil, porque eles tinham que mascarar o tal do milagre econômico que aconteceu, né? E aí eles tinham que... E para isso, quem sofreu mais eram os mais pobres. Então, os mais pobres não tinham direito de greve, não tinha direito de nada. Então, eram pessoas que estavam sofrendo e nem sabiam o porquê estavam sofrendo, nem sabiam que era por causa do governo, sabe? Porque eles tinham controle sobre tudo, sobre a mídia. Não se podia falar como a gente fala hoje em dia, entendeu? A gente fala, pode mandar o Lula tomar naquele lugar, pode reclamar o que for, né, da época. Na época não poderia falar, na época tava tudo bem e as pessoas estavam definhando, sabe? Sim. Então, sim, as pessoas, teve esses intelectuais, uma elite intelectual como a família Paiva, que lutou dessa maneira, porque eles tinham noção do que estava acontecendo, porque do outro lado também tinha os guerrilheiros também, são esses outros filmes também abordam, e do outro lado tinham pessoas muito, muito pobres, sofrendo sem nem ter acesso à informação do porquê eles estavam sofrendo, do que estava acontecendo no país deles, sabe? Então, a sensação de essa sensação de que você não consegue respirar, essa sensação opressiva que o filme passou, eu acho que vem de um cineasta muito habilidoso, sabe? Eu acho que ele não vem só tá certo, ele teve um orçamento, ele teve como fazer, ele tem muita habilidade, sabe?
Como diz... como que acho que a Bira fala? Não faz mais que obrigação, né? Porque se você, na verdade, aprendeu a fazer cinema, aprendeu... Não fez mais que obrigação? Sim, mas a gente não pode negar a habilidade que ele tem. Eu fiquei muito impressionada com o filme quando eu saí. Eu fiquei pensando muito nele. Eu comecei a procurar depois sobre a história. E você fica com vontade de assistir outros filmes das atrizes ou dos atores, né? Eu fico com vontade de ler livros quando eu termino essas coisas. Olha... Eu quero ler, eu ainda estou aqui, e eu quero ler O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, sim. também, que é o livro deles que fez mais sucesso, né? Que lançou ele como escritor. Tanto que, olha que doida, Rafa, eu no cinema... Quando apareceu ele assinando o livro, né, O Feliz Ano Velho, pra uma mulher do cartório ali, eu virei pro meu irmão e falei assim, nossa, é a história do Marcelo Rubens Paiva, eu não sabia, porque eu só tinha visto que era um filme brasileiro sobre uma família que sofre essa perda por causa da época da ditadura. Eu não sabia que era sobre ele. E daí que eu linkei, eu falei, gente, eu passei o filme todo sem saber que era a história do Marcelo Rubens Paiva. Mas enfim, agora sei e eu quero ler os livros. Sensacional o filme, 5 estrelas no meu Letterboxd. Mas isso que a Ellen falou é muito importante, tá? Ressaltar isso. O Walter Salles realmente é muito talentoso. Apesar dele ser um bilionário, né? De uma família extremamente rica no Brasil. Sim. Mas ainda ele tá investindo no cinema nacional, sabe? Queira ou não, contando as histórias que ele quer contar, né? Mas principalmente trazendo essa qualidade técnica. Porque esse filme eu senti bastante isso. Eu assisti numa tela grande, né? E dava pra ver que era um filme que, pra mim, tecnicamente, estava pau a pau com um filme hollywoodiano, assim. Ele tinha realmente uma qualidade que a gente vê em filmes europeus, assim. Sim. E isso não é desmerecendo a produção nacional, é simplesmente falando em tecnologia mesmo, né? Acesso à tecnologia que provavelmente ele teve, assim. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos, em termos de fotografia mesmo, que eu vi, assim. Nossa, tava muito vistoso, assim, tudo também, sabe? Cristalina a imagem, nossa... Sim. Muito perfeito, assim. Espero que ele continue a fazer filmes, né? Que ouça também, né, as discussões que estão vendo na internet aí. Quem sabe também ele tenta, né, absorver isso, igual o diretor de Coringa 2 fez, né? Daí faz um 2. Que não está na minha lista, tá? Já dou um spoiler aqui. Imaginei. Mas acho muito ousado. Vou deixar esse comentário aqui também registrado aqui, tá? Eu achei muito ousado do Todd Phillips ter ouvido todas as críticas que tiveram ao primeiro filme e basicamente fazer uma continuação que nega a existência do primeiro filme, assim. Eu acho muito interessante uma pessoa que tem um ego tão maleável a ponto de absorver as críticas, sabe? Eu achei isso muito, muito interessante. É um ponto positivo pra mim. Eu não colocaria Coringa na minha lista de piores filmes do ano, não. A sua lista não tem menções honrosas? Tem menções honrosas. Ah, tá. São 2 menções, mas Coringa não tá lá. Eu coloquei várias por alguma razão. Eu achei que não ia dar nenhum top 10. Quando eu vi, deu 10 e deu umas menções honrosas, umas 4 aí. Olha... The wickedly talented Adele Dazeem. Você tá ouvindo? E é assim que a gente vai pro nosso número 8, com bastante aceleração, hein, Ana? É terrível aqui, Rafa. Número 8 é Divertidamente 2. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem outras animações na sua lista ou não? Tem. Tá. Não, então menos pior, porque eu ia te julgar se fosse a melhor animação. Nossa, como assim me julgar? Eu te julgar. Filmão desse. Vou dizer que esse filme não está na minha lista. Eu imaginei. Mas, mano, falar pra você... Divertidamente 1, pra mim, não é nem o meu... Eu acho que é o segundo melhor filme da Pixar, na minha opinião. Olha... Porque o primeiro é Monstros S.A., porque é o roteiro perfeito. Se existe um roteiro perfeito, é Monstros S.A., certo? Sim. Na minha opinião. Mas, o Divertidamente 2 conseguiu segurar a qualidade da história e do que eles estavam propondo a fazer, sabe? Então, o Divertidamente todo mundo sabe que é sobre os sentimentozinhos na cabeça de uma menina chamada Riley. E Riley agora está na pré-adolescência, né? A puberdade aí batendo na porta. E novas emoções chegam para fazer uma grande confusão na cabecinha dessa menina.
E chega a nossa famosa amiga, pra quem tem essas crises sabe o que é, nossa amiga e nossa conhecida, a ansiedade. Nossa, eu acho que eu tô com duas ansiedades, hein, na cabeça. Tem acho que vai ver com algumas defeito. aí. Ela faz cria na nossa cabeça. E eu achei maravilhoso como eles retrataram ela tendo, já falando da minha cena favorita, ela tendo essa crise de ansiedade, porque eu acho que, divertidamente, é por isso que eu gosto muito deles, eles são bons em estabelecer a história para daí criar esse momento em que eles explicam para um público geral, né? A gente sabe que a Pixar, eles têm esse apelo para as crianças, mas também para o público geral, eles são famosos por isso, sobre sentimentos, e faz não só as crianças se entenderem melhor, como os adultos se entenderem melhor também. Eu já, mais de uma vez, assim, no Divertidamente 1 e no 2, me peguei apontando pra tela e falando assim, eu reconheço isso, é exatamente assim, sabe? Eu acho que no primeiro foi sobre depressão. Sim, em verdade. que a cabine de controle, o balcão de controle dela perde a função, ela não consegue mais sentir nada, ela fica completamente amortecida, né? Que eu acho que é muito parecido com o que a gente sente quando tá deprimido. E no 2 é essa crise de ansiedade que ela tem. Então a ansiedade tá naquele momento que ela tá freneticamente tentando consertar tudo. E aí a Riley tá tentando falar assim, não, eu sou, sabe, eles estão tentando, todas as emoções estão tentando colocar todas aquele sentimento base, sentimentos básicos que ela tem sobre ela mesma, né, as crenças que ela tem sobre ela mesma, e tentando substituir eles por, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa amiga, tudo isso, assim. Eles não conseguem fazer isso enquanto a ansiedade não tá sob controle. A Riley descobre com 13 anos o que a maioria de nós descobre lá com seus 30, sei lá, mas, enfim, né, que a gente é tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela é todas essas coisas. Ela é uma boa pessoa, mas também ela tem momentos egoístas. Ela tem momentos que ela é uma boa amiga ou uma boa filha. Tem momentos em que ela não é. Tem momentos em que ela precisa de ajuda. Tem momentos em que ela é independente. A complexidade de você colocar tudo isso numa animação com bichinhos, eu acho assim tão genial eles conseguirem fazer isso, e eles sempre acertam, em todos quando eles acrescentam esses elementos. E esse elemento de a ideia das crenças fundamentais e essa visão de si mesmo que a gente tem se forma quase como uma flor crescendo naquele painel ali, aquela flor brilhante ali, e é alimentado pelas próprias ações e as experiências que ela tem, né? E aí, quais são as experiências e as ações que você deixa nutrir essa flor, sabe? Que você deixa crescer. E, para acabar também, para um soco na boca de estômago, é a alegria dizendo, talvez quando a gente cresce, a gente sente menos alegria. E eu falei, nossa, precisava, queria me fazer chorar mesmo no cinema de novo. Mas enfim, já é costume pra mim, Rafa me fez chorar. Eu achei que eles acertaram de novo pra um filme que já era quase perfeito, porque perfeito é Monstros S.A. Mas, então ele acertou, assim, muito próximo do primeiro, eu achei. Então eu coloquei aqui, porque eu gosto de animação e eu gosto de filmes para a família e para crianças e para todo mundo. Acertei isso, enfim. Está. Eu retiro o que eu disse, tá? Não, eu retiro o que eu disse, eu não quero te julgar, tá? É só uma piada, por favor, entendam. Julgar que foi internamente uma piada. só. Mas assim, tenho minhas questões com a Disney em si, então acho que também isso afeta a minha qualquer percepção também sobre o filme. Mas isso que você falou do gênero animação, né? Que na verdade não é gênero, né? Eu acho que é mais um formato, né? De filme. Nossa, como é incrível que
é uma técnica que eu acho que permite os realizadores, aí, os artistas, a serem bem mais poéticos e tratarem as coisas de uma maneira muito mais leve, mais coisas pesadas, assim, né? Sim. Eu vi isso muito em várias animações desse ano, né? E eu acho que Divertidamente, apesar de eu ter essas minhas questões com a companhia por trás em si, eu acho ele muito inventivo. Isso eu não posso apagar dele, assim. Porque eu acho que só de trazer esses assuntos tão complicados e trazer de uma maneira leve, que todo mundo entenda, sabe? E ainda assim, né, a gente sabe que é uma questão de marketing também, mas de certa forma conseguir trazer principalmente uma fanbase de pessoas adultas para esse tipo de filme, eu acho que é muito mérito, assim, do filme, sabe? Porque animações estão mais associadas com crianças, né? Então eu sei que principalmente adolescentes, né, tem essa repulsa à animação porque ele quer ser adulto logo, né? Então, obviamente, não vou assistir esse conteúdo porque esse é conteúdo de criança, então a minha infância tá lá atrás. Mas mesmo assim, esse é o tipo de filme que levanta as pessoas, motiva as pessoas a irem assistir, né? Não sei se é uma questão só de meme, de internet ou qualquer coisa assim, mas eu acho que as pessoas realmente se identificam com a história de alguma forma, sabe? E eu acho que a história da Riley realmente avançou, assim. Eu acho ela até mais interessante nesse filme 2 do que no primeiro. Eu acho que existe uma coisa mais... uma história um pouco mais intensa nela ali, sabe? Eu acho que o primeiro é até mais focado nas emoções em si, né? E esse eu acho que tem um bom destaque, na verdade um bom equilíbrio entre tanto a mente dela quanto a vida dela em si, né? E essa vida de pré-adolescente também tem vários signos também reconhecíveis, né? E aí você também consegue se identificar com facilidade ali. Sim. Então, eu acho que, no geral, eu acho um filme muito divertido, assim. Não colocaria na minha lista, porque eu tenho outros filmes aqui, mas foi uma boa experiência também, assistir no cinema. Não vou falar que foi ruim, tá? Muito bem. Seguimos, então, para o meu número 8, né? Eu agora vou receber um hate enorme, tá? Já tô preparado. Você falou que não é Coringa. Porque, basicamente, eu tô colocando o Rivaldi, ainda estou aqui acima dele. Por que rival? De ainda estou aqui. Porque é o filme que tá sendo também cotado aí pra categoria de melhor filme internacional. E é o filme que tem mais tem mais propaganda, porque tem a Netflix por trás, e a Netflix não só tá fazendo uma propaganda pra ele na categoria de melhor filme internacional, como em todas as outras categorias também, inclusive a de melhor filme. Talvez o filme com mais marketing do ano, em relação à temporada de premiação. E estou falando de um filme francês / mexicano / suíço, que chama Emília Pérez. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Que é dirigido por Jacques Audiard. Eu não conhecia esse realizador aí, mas aparentemente ele é muito famoso. Conheci a primeira vez esse título por conta que ele teve uma passagem em Cannes. Lá em Cannes, todas as 4 atrizes que aparecem no filme, ou as 4 que têm mais destaque, elas ganharam o prêmio de melhor atriz lá. E ali já começou, eu acho que a grande caminhada do filme, né? E eu acho que é por isso que ele se sustenta até hoje. Eu achei um filme extremamente divertido. Eu esperava que ele ia ser um dramão, assim. E eu acho que, na verdade, ele não é um drama. Ele é um melodrama. Ele é uma novela. Uma novelona. Uma novelona mexicana mesmo, assim. Eu não tenho tanta referência de novela mexicana, tenho mais referência de novela brasileira, né? Mas pra mim me satisfez dentro desse gênero de novela, sabe? Basicamente, aí a gente vai ter uma advogada, né? Que é a personagem da Zoe Saldanha, que ela vai receber aí uma oferta inesperada de um chefe de um cartel pra meio que ajudar ela a ajudar ele. E a gente vai ter um assunto espinhoso aqui, e eu tenho certeza que esse é o assunto talvez que as pessoas mais na internet estão criticando o filme, que é justamente sobre
esse chefe de cartel, na verdade, ele se reconhece como uma mulher trans. Então ele quer fazer essa mudança visual também, sabe? Toda a questão da cirurgia de redesignação, de gênero e tudo mais. Então é justamente sobre isso. Eu acho esse tipo de plot, inclusive, esse tipo de temática muito novelesca. Sabe? Eu acho isso muito novelesco. Claro que, se a gente pega o tipo de novela que é feito, geralmente é um ponto de humor, né? De chacota mesmo. Eu não acho que é o caso desse filme, tá? Eu acho que ele é um grande dramão em cima dessa questão, só que, a partir do momento que a gente passa por essa cirurgia, eu acho que o filme toma outros caminhos também, sabe? E a gente não fica só nessa temática, apesar dessa temática também ainda existir bastante, porque a personagem existe ali, interpretada pela Carla Sofia Gascon, que tá muito, muito bem nesse filme. Eu acho que ela tem uma pose, assim, de chefe mesmo, sabe? Dentro da narrativa. E tem toda essa questão dela querer meio que apagar o passado dela pelas coisas ruins que ela fazia como chefe de cartel. Então, assassinatos que ela participou, sabe? Ela quer se retratar disso, se redimir de tudo isso. Então, é como se fosse uma narrativa de redescoberta como pessoa mesmo, sabe? Sobre seus valores, sabe? Eu acho isso mais interessante. E aí tem a grande questão de ser um musical, tá? Que é mais um fator que acrescenta aí. Sobre isso. É bom como musical? Defina bom, Ellen. O que é um musical bom? Que tem músicas boas que fazem sentido com a melodia, que as letras se encaixam? Exatamente. Então não é um musical bom de jeito nenhum. Ah, então... Beleza. Mas eu acho que justamente essa característica das letras, eu juro pra vocês, as letras não se encaixam em nada com a melodia. As atrizes, elas cantam muito mal. Rafa, você coloca nos seus favoritos do coisa e fala mal do filme. Eu juro, eu me diverti tanto com esse filme. Acho que é por isso que escolheu a Selena Gomez. Ela não é a melhor cantora. Gente do céu, você vai falar mal de Selena Gomez. Gente, ninguém, assim, eu não sei, alguém que, né, é treinado em canto pode me falar com mais propriedade sobre isso, mas eu achei que ninguém cantou bem, assim, nada soou bom pros meus ouvidos. Principalmente a composição das letras, porque eu acho que nada cabia realmente na melodia das coisas, do instrumental da música. Eu achei uma bizarrice, as letras são muito literais também, sabe? Assim, mas não são muito boas. Mas eu acho que isso tudo deu uma característica maior pro filme, pra mim, que me tornou pra mim ele me tornou um filme camp, sabe? Ele ultrapassou uma questão de um drama qualquer e de simplesmente uma novela e virou uma novela camp, sabe? É como se eu tivesse, não sei, assistindo a Todas as Flores, sabe? Uma novela do ano passado, que tem essa característica também, sabe? De ser um pouco mais cômica, mas ao mesmo tempo excessivamente melodramática, sabe? Eu levei esse filme, eu ri do começo ao fim, assim. E eu não acho que é pelos motivos errados. Eu acho que é isso que o filme me despertou, sabe? E eu tô muito feliz de ter assistido esse filme, principalmente por essa ótica, sabe? Porque eu acho que se você for ver o filme como um musical muito sério, você vai se decepcionar. Se você for ver o filme como talvez um filme extremamente ativista da causa trans, eu acho que você também vai se decepcionar. Se você for ver o filme como um filme mexicano, você vai se decepcionar. Porque as pessoas poxa, mexicano é isso mesmo. Não, mas as pessoas do México estão criticando muito. As pessoas do México estão criticando demais esse filme, assim. Parece que tá uma briga enorme lá. A América Latina inteira não gostou. Eu achei divertidíssimo, gente. Muito, muito novelesco, assim. Tem uma música, inclusive, que eu vi uma crítica muito na internet, assim, muito focada pra essa música, que a pessoa tava querendo usar essa música como argumento pro filme talvez ser transfóbico, alguma coisa assim. Que é uma música que a criança, né, o filho da nossa protagonista, né, ela reencontra, né, a mãe, que era o pai dela, mas eles não sabem, né, dessa nova identidade pra família.
o pai morreu, né? Ele fingiu a própria morte, assim, pra justamente fazer a redesignação e vir como essa protagonista. Então, ela meio que faz uma jogada de ser uma tia distante pra aproximar a família dela, né? E aí a gente tem justamente uma cena entre o filho e ela. E aí o filho começa a contar nessa música que o cheiro dela lembra o cheiro do pai. Eu quero até trazer a letra dessa música, porque eu acho interessante pra minha argumentação. Porque eu acho que a pessoa, inclusive, do comentário na internet, né, falou que esse seria uma cena transfóbica, porque por alguma questão hormonal que não seria possível a pessoa, depois da transição, sentir o cheiro do hormônio, alguma coisa assim. Eu entendi direito o que a pessoa quis dizer. Mas, pra mim, a letra, ela é muito clara que as questões de olfato aí que estão associadas é mais de afetividade mesmo, sabe? Então, eu preciso pegar aqui antes, pra não falar sem a letra. Então aqui, a música se chama Papá, né? Papai. E a gente tem, então, tanto a Carla Sofia Gasson quanto esse ator mirim aí na cena. E aí, ele vai falar... Hueles a las montañas, a cuero y café. Hueles a la comida picante, picante. Hueles a azúcar, al cordero en el fuego, al olor de motor. Hueles también a Coca-Cola Light com limão. Hielo e sudor. Hueles como papá. Então, basicamente aqui, gente, a criança tá citando cheiros afetivos, né? Então, cheiro de montanha, cheiro de couro, café, comida picante, açúcar, fogo, cordeiro, motor, Coca-Cola Light com limão. Sabe? São cheiros da personalidade da pessoa, sabe? Que eu acho que não estão atrelados a uma questão hormonal ou não, sabe? De transição ou não. Então era uma coisa afetiva, sabe? Da criança, sabe? Eu não entendi muito bem essa questão desse comentário. E aí eu também não sei se todos os outros comentários em relação a esse filme sobre essa parte do tratamento da temática trans, né, é dentro desse tipo de argumentação, né, porque aí, nesse caso, eu discordo, né, mas não fui atrás, tá, eu não fui atrás, já deixo aqui claro que eu não fui atrás dessa discussão, porque eu simplesmente gostei do filme e falei, é isso, aceitei, também não tem como fingir que eu não gostei, né, eu achei o filme extremamente divertido, tá? Divertidamente, esse filme divertiu minha mente, tá? É isso. É isso, só tenho isso a dizer. Muito bem. Mas realmente, Ale, eu não sei se você vai gostar tanto dele como um musical, não. Mas assim, se você for nessa temática de que ele é engraçado, talvez você vai gostar um pouco mais. Muito bem, o musical, que como musical não é bom... É o seu número 8, mas eu vou assistir, Rafa. Eu quero ver Selena Gomez. É polêmico. Quero ver. Polêmico, se a gente for... também são os filmes que estão nos tops mais prováveis de ser... tá na shortlist, né, do Oscar também? Ele tá na shortlist do Oscar, ele tá representando a França, tá com muitas chances de ser indicado na categoria de melhor filme, na categoria de melhor atriz. A Zoe Saldanha talvez vai roubar o Oscar da Ariana Grande, na categoria de melhor atriz coadjuvante. Talvez vai ganhar canção original também por algumas das canções aí, 2 delas estão na shortlist do Oscar. Tanto El Mal quanto Lo Camino, El Camino, as duas estão lá. São músicas legais, mas eu acho que não são músicas chicletes igual as músicas de Wicked, por exemplo, tá? Não espere esse nível de composição. Assim. Muito bem. Então, se a gente for falar do Oscar né, mais pra frente, ouviremos falar desse filme novamente. Vocês vão ouvir bastante desse filme, por bons motivos ou não, tá? Oh, wow. Thank you so much. Wow. Meu número 7. Seu número 7. Agora sim, eu acho que é a animação que você estava esperando. Robô Selvagem. Robô Selvagem. Wild Robot. Tá no seu? Não está no seu? Vamos fazer um suspense. Não tá no meu. Rafa.
E eu dei uma nota muito alta pra ele. Eu acho que eu dei, tipo, 4,5 de 5 no Letterboxd. Sim. Mas eu acho que não é um filme que, na hora de eu montar a lista, eu pensei automaticamente nele. E eu levei isso em consideração. Entendi. Mas você sabe que é meu estilo, né? Você Mas sabe que... Eu sei que é seu estilo. Eu assisti e falei pra Ellen, esse filme você tem que ver. E eu também, queira ou não, acho que me impressionou demais também o filme. Era pra estar na minha lista, talvez. Falando da história, é sobre uma robozinha que encalha numa floresta e ela tem que se adaptar à vida nessa nova realidade e ela desenvolve relacionamentos com os animaizinhos do local e vira uma mãe adotiva para um bebê ganso. Gente, é tudo que eu gosto. Família adotiva, bichinhos fofos e filhotinhos e, enfim, as pessoas lutando juntos por um mundo melhor. Enfim, é tudo muito lindo. É uma história sobre os sacrifícios que uma mãe faz por um filho. Eu achei muito engraçado que eu vi no Letterboxd. Eu até marquei aqui o comentário da pessoa, que a pessoa colocou assim, ó. Recentemente assisti A Substância e Robô Selvagem. Um deles trata de como as mulheres são forçadas a submeter seus corpos a horrores inimagináveis na busca de um padrão impossível, enquanto uma sociedade implacável observa. O outro é A Substância, que conta uma ótima atuação da Demi Moore. Quem assistiu A Substância entendeu a piada, senão... Se você assistiu esses dois filmes, então não sei nem porque eu contei, mas você precisa de muita referência pra entender. Mas é que é engraçado, né? Mas esse filme não é só sobre isso. Ele tem também... Ela é uma história sobre a robô, né? É uma criação humana que representa tudo o que a nossa sociedade tem de mais artificial. Não só por ser um robô, mas também porque é um robô utilitário. Então, representa a relação, em vez da relação entre pessoas, é a relação entre cliente e empresa. As nossas relações humanas e com a nossa comunidade, com o coletivo, foi substituído pela relação cliente-empresa, sabe? Eu penso muito sobre isso quando a gente vai... a gente estava no Sesc, daqui da cidade, Olha. E eu acho um lugar... que estreou, enfim, né? Nossa. Eu acho um lugar maravilhoso, só que... E eu tava pensando muito, falei, nossa, a gente devia ser um lugar público, porque assim, ele é público, de alguma maneira, né? Mas nem todo mundo pode ter a carteirinha pra acessar todos os lugares ali, né? É isso que o governo, são esses tipos de espaço que o governo deveria estar fazendo, deveria estar promovendo. Porque ele é privado, né? O Sesc é privado. Apesar de ser aberto para a comunidade. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem, eu acho um lugar muito bom, mas aí eu fiquei pensando nos lugares públicos que a gente tem e na falta de cuidado que o público tem com os lugares públicos. Aqui na onde eu tô morando no momento, as pessoas jogam muito lixo na rua, abandonam cachorrinhos na rua, tem muitos problemas assim, sabe, e da falta de cuidado, as pessoas não têm a noção de que é delas mesmo, sabe, a gente tem muita essa poluição sonora e, enfim, a poluição de todos os visual, né, também, tá sempre fazendo alguma coisa, ninguém se preocupa em viver junto, em viver bem, viver junto, e tudo isso foi substituído por a nossa relação cliente-empresa. Então, a empresa tem que... E a gente vira esse cliente que, eu tô pagando, então eu mereço isso, isso, aquilo. Se eu não estiver pagando, vai ser ruim, automaticamente. É isso que a gente colocou na nossa cabeça por causa da sociedade em que a gente vive. A sociedade capitalista coloca na nossa cabeça em que se é público é ruim, e se é privado, e se você paga é bom, né? E quanto mais caro, melhor, né? E quanto mais caro, maior a qualidade. Ou seja, só daí pouquíssimas pessoas têm acesso a coisas de qualidade, né? Então, essa robozinha, ela atende o consumidor, né? Então, ela representa essa relação artificial. Ela representa a eficiência para que uma empresa vire líder de mercado. Ela representa a eficiência que é o trabalho em função do lucro dessa empresa, né?
e não do trabalho, porque a gente acha que, fora do capitalismo não existe trabalho. Existe trabalho, mas é um trabalho que constrói algo com significado, e não um trabalho sem sentido só pelo lucro, ou pelo o lucro, não nosso, né, mas dos capitalistas mesmo, né, das pessoas que detêm capital. Então, é justamente a relação de tudo isso com o mundo natural. Sim, né? sim. E a adaptação desse mundo de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito delicada. Também, por outro lado, pelo lado dos animais, é uma relação do selvagem com o que eles aprendem com a robozinha, né? Então, Sim. é eles superarem os próprios instintos da própria violência e eles superarem a própria programação. E eles aprendem a viver juntos. Ou seja, é sobre tanta coisa esse filme, sabe? Eu achei que eles fizeram de uma forma tão bonita. E a minha cena favorita é quando a raposinha, meu personagem favorito de lá, tem um bebê ganso também, que é muito fofinho, mas ele cresce, então virou a raposinha. Quando ela conta a história de origem do bebê, enquanto a robô, a Ross, no caso o nome da robô, a Ross, ela começa a interferir, tentando contar a história verdadeira de como ela foi parar lá, e a raposa tenta contar uma história floreada sobre... porque é um bebezinho, né? Sobre como que o bebê foi adotado pela robô, pela Ross. E eu sou muito a favor dessa raposa, apesar de ser ela tentar ser cínica, né, o cínico, se é um raposinho, na verdade, né, cínico, ou o tempo todo meio amargurado, porque ele não tem amigos e tal, né, e é muito claro que ele tá buscando amizades e amor e tal. Eu concordo com o raposinho, porque eu acho que histórias, já que é muito difícil encaixar ternura e magia na vida real, se tem um lugar em que a gente que merece esse lugar de destaque, esses elementos, são nas histórias. Nas histórias que a gente conta, nas histórias que a gente conta para as crianças, porque eu acho que é uma maneira da gente ensinar a nova geração esses tipos de qualidades que a gente quer que os seres humanos tenham, que a nossa sociedade tenha. Então, que jeito mais, sei lá, bonito de ser do que inserir isso nas nossas histórias. Eu sou muito a favor desse tipo de histórias. Uma história pode fazer isso? E eu acho lindo. Toda aquela cena em que ele conta a história e depois o bebezinho dorme no ombro da Ross e fala, eu também sinto falta dela quando ela dorme. Ai, que coisa mais linda. Enfim, esse filme é lindo, Rafa. É mais do que lindo. Nossa, eu assisti numa sessão ainda que era uma sessão de praticamente pré-estreia no Brasil, porque ele foi bem lançado. Ele teve um lançamento antes, assim, no Brasil, em alguns lugares do Brasil. E eu fui uma dessas primeiras pessoas, então não fui na data de lançamento exato, né? Que eu acho que foi setembro ou outubro, acho que fui antes ainda. Então eu fui realmente uma das primeiras pessoas e a minha sessão tava praticamente vazia, assim. Foi uma pena. Assim, eu acho que as pessoas foram depois porque eu vi que a bilheteria desse filme tava bom aqui no Brasil, né? Mas isso em setembro, outubro, no lançamento de fato dele, né? Nesse pré-lançamento, que eu acho que ele tava sendo lançado em Toronto também, no Festival de Toronto. Então coincidiu aí. Nessa não tinha quase ninguém, mas eu consegui sentar praticamente assim, na frente, né? E eu acho que foi uma posição muito boa de assistir esse filme. Inclusive, é um novo lugar que eu gosto muito de sentar no cinema, que é umas 5 fileiras... 5 primeiras fileiras perto do telão, sabe? Porque eu acho que a gente tem essa dimensão da tela muito mais gigantesca também, sabe? E eu acho que dá uma vivência diferente nesse filme, eu achei muito necessário isso. Porque ele é tão aventuresco, ele tem tantas cenas de ação, assim, e assistir ele próximo deu essa sensação de filme evento mesmo, sabe? Como se fosse um filme de ação, um Mad Max da vida, sabe? Tem horas que eu tava investido nesse nível. E fora que o som dele é muito bom. Nossa, o som desse filme eu lembro que eu tava lembrando toda hora, assim. Ele é barulhento, mas aquele barulhento bom de filme de ação, sabe? E eu gostei muito, muito, muito mesmo. E aí tem essa questão da história, né? Eu achei que era uma história muito fofinha e eu falei, história pra Ellen. Mas eu acho que além disso, tem toda essa questão dos animais também, né? E aí, você falou que a sua cena favorita é essa
da raposa, né? Talvez a minha cena favorita é da robô resgatando os outros animais ali durante a nevasca, né? Que tem. Nossa, essa cena... É porque é uma personagem tão intrinsecamente boa, né? Sim. Ela... isso é difícil de ver, assim, em filmes, né? Porque geralmente a gente tem esses arcos, né? Ou de é ruim e vira bom, né? Ou ao contrário. Mas nesse caso é uma criatura, né? Que não tinha aprendizado nenhum, não tinha nem emoções, né? E ela vai desenvolvendo essas emoções, mas ela é intrinsecamente boa, assim. Eu acho ela uma personagem tão importante, principalmente o trabalho que a Lupita Nyong'o faz, né? Como a dubladora aí da versão americana, né? Nossa, um trabalho muito bom de ainda ser robotizado, mas conseguir transmitir as emoções, sabe? Nossa, que filme perfeito. E aí, agora eu vou deixar uma dica aí pra você, Ellen, de um outro filme que eu acho muito parecido com esse. E eu acho que você vai amar da mesma forma, ou talvez vai amar um pouco mais. Porque esse outro filme ainda, ele tem essa questão de querer trazer a mesma narrativa. Então a gente tem esse protagonista que tá nesse cenário de selva, tendo que lidar com outros animais. Só que nesse caso, em vez de uma robô, é um gatinho. É um gatinho que chama Flow esse filme, tá? É um filme Eu ouvi falar. É um filme de fora. Nem lembro qual país que é. Eu ia falar Lituânia, mas deve estar totalmente errado. Sei que tá representando o seu país lá no Oscar também, mas sei também que ele tá muito bem cotado aí na categoria de melhor animação. E foi aí que eu assisti ele. Definitivamente, assim, ele e Robô Selvagem são muito parecidos. Muito, muito mesmo. Robô Selvagem dá pra ver que é uma produção de Hollywood, né? Mais próxima de Hollywood. E esse dá pra entender que é uma produção mais independente. Mas as histórias são muito semelhantes. E eu acho que quem gostou de Robô Selvagem vale muito a pena assistir Flow. E ainda por cima porque não tem diálogos, né? Então você não precisa de legenda, nada. Então talvez é mais fácil de assistir nesse sentido, assim. Então recomendo muito você assistir. Eu acho que você vai gostar bastante também. Vai pra minha lista. Eu tô vendo aqui que Flow é da França, pelo menos é o que o Google está me dizendo. Mas... Letônia. É da Letônia que esse filme tá representando. Ah, beleza. Esse filme tá representando a Letônia, não Lituânia. Mas é muito bom. países. Quase entrou na minha lista Flow. Ele entrou... Eu acho que eu gostei um pouquinho mais de Flow do que Robô Selvagem. Muito Mas bem, já por percebi pouco. que não tem animações no seu... Ou será? Será que eu vou surpreender? Oh, meu Deus. Mas vamos agora pro meu número 7. Sim. Que é um filme do começo do ano, tá? Geralmente filmes do começo do ano a gente tende a esquecer, mas esse filme, ele tinha uma hype muito grande em cima dele no começo do ano. E eu acho que até agora ele tá com um burburinho de premiação também. Acho que é por isso que ele tá se sustentando, assim, pra existir na memória coletiva desse ano, né? E definitivamente foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema. Olha. Que foi Rivais, ou Challengers, do Luca Guadagnino. Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Que é um filme de tenistas. De tenistas. Então a gente tem esses dois amigos aí que começam, né, a sua vida aí sendo amigos, né, se eu não me engano, eles fazem o ensino médio juntos, meio que no internato, né, e aí depois eles vão pra faculdade, ou melhor, um só vai pra faculdade, mas eles continuam jogando aí tênis. E a gente tem basicamente a história desses amigos, e aí entra uma outra tenista em jogo aí na história deles, e aí eles meio que vão disputar essa garota, mas não é uma disputa tão triângulo amoroso assim, mas ainda assim a história é sobre um triângulo amoroso, mas eu acho que ela acaba sendo a protagonista da história também, né, ela acaba tomando o protagonismo ali e sendo a história sobre ela. É um filme bem jovem, tá, gente? Então, se você gosta de filme com jovens e que tenha esse apelo jovem, totalmente, eu acho que vai ser sua vibe esse filme, assim. Eu acho ele um filme muito dinâmico, muito sagaz e, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma sensualidade também no filme muito interessante, assim, também. Além disso, eu gosto muito desse roteiro totalmente quebrado durante o filme todo, assim. Então a gente não tem
uma linearidade nenhuma nesse filme, assim. Eu acho isso uma das coisas mais arriscadas, porque a gente tem toda hora essa questão de flashbacks, flash forwards, talvez, depende aí do seu ponto de vista, porque o filme tá com essa montagem totalmente, nossa, biruta, sabe? Porque você tá num momento, numa cena, numa época, depois você vai pra outra, e eu acho que o filme, ele não se perde, sabe? Eu acho que essa é a principal qualidade desse filme, sabe? É fazer essa narrativa totalmente fragmentada e ainda fazer com que as pessoas entendam o que tá acontecendo e ainda tenha vontade de chegar até o final, mesmo sabendo que a primeira cena do filme já é a cena final também, sabe? É uma loucura, mas esse filme ainda consegue te instigar bastante. Eu acho que ele também tem esse apreço de novela também por ter essa questão de triângulo amoroso, juvenil, sabe? Eu acho que ele apela pra isso também, sabe? Então isso também eu acho que deixa ele mais palpável, assim, mais palatável. Eu acho, talvez, o melhor filme aí da carreira do Luca Guadagnino. Não assisti Queer dele também, que é outro filme desse ano. Não chegou aqui no cinema da minha cidade. Olha que eu moro numa cidade bem maior. 2 filmes no mesmo ano? Exato. Rivais era pra ter sido lançado ano passado, né? Mas eles acabaram deixando pra esse ano. Eu acho que era por conta da temporada de premiação também, porque ano passado tava mais concorrido, entre aspas, né? Por conta dos grandes blockbusters que estavam fazendo sucesso, né? E aí eu acho que eles deixaram pra esse ano por esse motivo. Mas ainda é um filme que tá se sustentando bastante. Então eu acho que talvez ele consiga aí aparecer com alguma categoria no Oscar, alguma coisa assim. Mas independente disso, né? Apesar de eu estar falando bastante de temporada de premiação, porque queira ou não, é que eu mais consumo de filmes. Mas eu acho um filme muito divertido, assim. Se você quiser um filme pra se divertir, e assim, eu acho que se divertir nível pipoca mesmo, blockbuster. Olha. Assista. Eu acho que é muito divertido, assim, independente, sabe? Uma das melhores experiências do ano, sério, muito, muito bom, muito bom. Nunca imaginei gostar tanto de um filme de esporte, assim. Geralmente isso me afasta, mas muito bom, muito bom. Eu ouvi falar muito bem desse filme. Todos os filmes da temporada de premiação eu vou assistir tudo em janeiro, Rafa. Então me aguarde, vou assistir, tá? Uma hora sai. Tem que aproveitar o Natal, o Ano Novo, né? E vocês? O que vocês vão assistir? Vocês vão assistir alguma coisa que tá nessa lista? Eu espero que sim, né? Porque a gente tá fazendo isso pra recomendar pra vocês também. Nossa, eu só tô recomendando filme que todo mundo já assistiu. Já, as coisas... Às vezes não. Eu não assisti a maioria que você falou. E falando em coisas populares, Rafa. Here are the nominees for... Essa foi uma das escolhas que as vozes da minha cabeça estavam discutindo comigo pra não colocar. Porque entendo. Aí eu tava... Só que daí, Rafa, eu tinha que ser sincera comigo mesma. Ser sincera com o nosso público. Porque... porque eu coloquei como critério, como eu falei, o que ficou mais na minha cabeça durante esse ano. E é isso. Não é os melhores, não é, sabe, a melhor qualidade, não é nada disso. É o que eu mais consumi e ficou na minha cabeça, ou de alguma maneira teve algum impacto nesse ano em mim. E que essa é o meu critério. Então, eu não trouxe um filme. Eu não trouxe uma série. Eu trouxe um álbum. Um álbum musical, Rafa. Nossa, você já falou que o pessoal não vai gostar, eu já sei automaticamente qual que é. Nossa, você vai ser muito criticada. Vai fazer o quê? Muito criticada. Olha, eu tô sendo sincera. Vocês querem que eu minta? Vocês querem mentira? É a verdade, foi o que aconteceu. Aconteceu isso na minha vida. Essas coisas acontecem na nossa vida, entendeu? Principalmente se você tá consumindo muita internet. Eu não sei, não consigo me justificar mais do que isso, eu vou falar. Mas é isso, tem que ser autêntica mesmo. Você vai ter autenticidade se você tá assistindo esse vídeo, tá? É isso que estamos aqui para ser honestos. The Torture Poets Department. This is basically, in my mind, taking place in the Torture Poets Department, which is a government municipal building where they study the behaviors and minds of poets. And one of the stereotypical things about poets over the years is that people said they were crazy. TTPD, da Taylor Swift. Enfim, polêmica. Mas é assim, uma pessoa que alcança esse nível de fama e esse nível de dinheiro sempre vai ser polêmico.
Porque o que vem na cabeça de todo mundo é: essa pessoa, que é a pessoa mais famosa do momento, merece toda essa fama? Merece todo esse dinheiro? E eu vou falar pra vocês que a resposta é sempre não. Ninguém merece esse nível de fama. E ninguém merece ser bilionário. Ninguém merece dinheiro. Entendeu? Essa que é a verdade. Sim. Agora, vou falar que não tava nos meus mais escutados do meu Spotify esse ano. Vou falar que eu não fiquei obcecada pelas letras desse álbum e pensei muito tempo sobre eles. Fiquei. Essa é a verdade, Rafa. E que ele tem o tamanho de 2 séries, de 2 temporadas? Sim. Não. Eu acho que eu já falei pra você que eu considero a Taylor Swift 3 pessoas, né? E que tem uma pessoa ali, um ser humano, que a gente não conhece, os fãs também não conhecem. Todo mundo que fala assim, não, eu sei quando ela... Não, ninguém sabe, não conhece. A família dela conhece, os amigos dela conhecem. E é uma bobagem ficar criticando um ser humano que a gente não conhece. Tem uma artista, e a gente vai discutir sobre a arte dela aqui, e tem uma empresa. E essa, aí eu acho que tá aberta para críticas da sociedade, a empresa. Porque é uma empresa bilionária, é uma empresa que afeta todas as cidades pela qual ela passa, e tem a sua responsabilidade social. E a gente... Então, qualquer pessoa sendo fã ou não, mesmo que sendo assim, seja quem for, se você foi afetado por essa empresa, você tem direito de reclamar, sabe? Você tem direito de, não só reclamar, mas de falar, de ter sua opinião sobre. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui, nós vamos falar sobre a artista, sobre o álbum. Eu acho que ela, como artista, ela é muito criticada por ser uma mulher escrevendo, contando histórias de amor, histórias de relacionamentos. E eu acho que tem um preconceito muito grande com histórias desse tema, dessa temática. Enquanto histórias violentas, que às vezes também não têm uma grande profundidade, são elevadas a status de arte, sabe? Sempre. E isso é arte, e quando a gente fala sobre relacionamentos e amor, é bobagem de menininha, sabe? Então é uma coisa que sempre existiu. Eu acho que tem diminuído mais, mas eu acho que o estigma que ela tem em grande parte é por causa disso, sabe? Sim. Feito por mulheres, né? Porque se o Shawn Mendes, por exemplo, faz a música dele sobre romance... Também tem isso. Também mulheres que falam próprios sobre roqueiros, essas coisas. né? Uhum. Muitas músicas de rock são também músicas Qual românticas, música hoje né? em dia que não é sobre relacionamento, sabe? E geralmente informado pelas experiências da própria pessoa. Porque o que a pessoa escreve vai sempre ser informado pela vida da pessoa. Acontece que se você tá nesse nível de fama que, como eu disse, ninguém merece ter, tudo tá sempre aberto, todo mundo sabe sobre o que é e quem é. Seja lá o que for sobre ela, eu não tô interessada nos relacionamentos dela. Eu acho esse álbum muito bem escrito. Eu acho que ela escreve muito bem sobre relacionamentos. Ela é uma contadora de histórias muito boa. O tipo de histórias que eu gosto de ler em livros também, às vezes, que são histórias de romance. Eu gosto de ler romance. Sim. Eu gosto de ler romances históricos, por exemplo. Eu gosto de assistir esses, quando também tem filmes que são bem feitos sobre isso. Ela é muito boa nisso, entendeu? Eu acho que na geração dela ela é a melhor nisso, em fazer algo que tem uma base, assim, você enxerga a história, ela é muito evocativa nas imagens que ela traz nas músicas dela, e ela pega, o que eu gostei muito desse álbum em especial é que ela sempre pega um tema e ela destrincha esse tema de acordo com a história que ela tá contando. Então ela tem uma história em que tanto o som, a parte sonora, quanto a parte da letra tem muitas metáforas sobre a experiência de você ser abduzido por alienígenas, sabe? E aí ela faz trocadilhos muito espertinhos, usando nomes de filmes, ela faz muitas referências literárias que eu gosto bastante. Enfim, eu sempre... Todas as músicas, geralmente as músicas da Taylor Swift, eu vejo como uma história, são coisas que eu consigo escutar
enxergar a história que ela tá contando. E é assim que eu sempre encarei. Geralmente nada em que eu consigo me identificar muito. Porque eu só acho alguém que sabe contar as suas próprias histórias de uma maneira muito inteligente. Mas tem uma música, já que não temos cena favorita, eu vou falar sobre a minha música favorita desse álbum. Que nesse momento é a música que eu mais tô escutando. Que é a música I Hate It Here. Que é tipo, eu odeio esse lugar. Tá, entendi. Nossa, era só ter rejeitado o convite, né? Não precisava dessa indireta, né? Nossa, gente, vem nesse espaço pra falar que odeia aqui. Tchau. Nossa. Tá bom? Era só isso. Até a próxima. Entendi. Mas é porque, sei lá, ela é alguém que realmente ela escreve sobre várias coisas que eu não me identifico, mas essa música é sobre alguém que tem como uma fuga mental os seus lugares imaginários, sabe? E um desses lugares é o Jardim Secreto, que é um dos meus filmes e livros favoritos. As pessoas precisam de uma chave pra entrar, e a única cópia é minha. Nenhuma esperança de cidade média ou medos de cidade pequena. Eu passo a maior parte do ano lá porque eu odeio aqui. E depois ela vai pra... Eu odeio esse lugar, então eu vou pra vales lunares na minha mente. Sonhei com isso no escuro, na noite em que eu senti que podia morrer. Eu viajo tanto ouvindo essa música e concordando. Essa música também foi mal interpretada por alguns trechos dela. Mas ela foi justamente por falta de interpretação mesmo. E daí ouvi dizer que ela foi parar a letra da música foi parar no vestibular de, não sei se da USP, alguma coisa assim. Foi parar em algum vestibular aí, na matéria de inglês, em que os alunos os candidatos têm que interpretar, justamente. Mas enfim, a música eu acho linda, eu acho muito bonita, e eu acho o álbum muito bem escrito, e a verdade é que, sim, não tem problema se você achar sem graça. Não tem problema se você achar que é problemático em outros, sabe? Eu só acho que ficar falando sobre os relacionamentos dela ou sobre a aparência dela é um golpe baixo, é uma coisa de pessoas que não têm o que fazer. Se você tem críticas sobre a parte social do que ela representa como uma pessoa muito rica, você tem toda a razão. Seja o que você estiver falando sobre o fato dela ser muito rica, eu estou te dando razão. Estou te ouvindo e te dando razão. Mas sobre a arte dela, eu acho que existe aí um preconceito, existe algumas coisas, e eu acho que sim, ela é uma ótima escritora. E ficou na minha cabeça, Rafa, eu tinha que colocar. Quando eu tive que ser sincera e colocar os meus favoritos do ano, ele veio parar aqui, meu número 6. Eu acho sempre críticas muito válidas, só que elas têm que ser coerentes, né? E principalmente isso, mesmo se você for criticar a Taylor Swift por ser uma pessoa rica, eu tenho certeza que tem alguma pessoa rica aí que você gosta muito e também não tá criticando ela por ser rica, né? Né? É igual o pessoal que também tenta, né, por exemplo, cancelar uma pessoa, né? Eu vou cancelar aquela pessoa porque ela teve uma atitude muito ruim, não sei o quê, totalmente incoerente com os meus valores da sociedade. Eu acho ótimo isso, se você conseguir fazer isso, perfeito. Só que tal aquela empresa que tá acabando com a sua cidade, que tá sendo escrotíssima, você também cancela ela? Talvez seja bom pensar nisso. Porque é muito fácil cancelar uma pessoa que você já odeia. Sim. Ou que tem um grupo grande de pessoas já odiando. Exato. E daí você vai na onda. E a Taylor Swift cai isso, né? Criou-se... Eu acho que tudo que é muito grande tem sua porção também grande de ódio, assim. Sim. Acaba acarretando isso. Eu acho que é uma questão da fama que talvez a gente deveria discutir um pouco mais, né? Que é isso, tudo que é muito famoso também tem muito ódio por trás, né? E ela, queira ou não, ela talvez é a maior artista aí dessa década, assim, dessa geração. Sim. E eu falo isso em termos de número mesmo, assim, de número, vendas. Ela tem uma questão, uma relevância comercial muito grande. E mesmo assim, qualquer anúncio que ela tem de material novo, o pessoal, mesmo os que odeiam ela, vão ouvir. Então ela tem uma relevância também como artista. E eu acho que o trabalho que ela fez tem um impacto muito grande na indústria musical
principalmente comercial, muito grande, assim, isso é inegável, né? Tanto que a gente tem vários artistas que cita ela como referência e pensa, né? Ela teve seu grande estouro, talvez, na década de 2010, né? Ou seja, é muito recente pra ser referência dos outros, né? Sim. Mas ela já é referência. Então, acho isso muito importante como artista, sabe? Ela realmente conseguiu chegar nesse status, assim, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, talvez dá pra eu me considerar um fã dela, assim, porque eu conheço praticamente todas as músicas, assim, todos os álbuns que saem, eu pelo menos escuto uma vez, assim. É uma artista que aparece muitas das vezes nos meus top artistas, assim, de fim de ano também. Esse álbum em específico, eu não fui capturado por ele da forma que a Ellen descreveu. Mas eu sinto ainda, assim, uma evolução artística nela. Eu acho que o álbum anterior, esse sim, eu acho o mais inferior da discografia dela. E eu acho que esse álbum foi um salto, assim. Eu acho ele muito ambicioso também. Então, tanto ambicioso em termos de tamanho, né? A gente tem a antologia ainda que aumenta ainda mais o número de faixas. Mas eu acho também ele ambicioso sonoramente. Eu acho que tem algumas coisas diferentes pra ela ali. Acho que nem tudo parece que soa igual, assim. Então isso é interessante, apesar que ela também busca as próprias referências, né? Eu falei pra ela que uma música que eu gosto muito desse álbum, que chama Cassandra, pra mim ele lembra bastante músicas do folclore, principalmente Mad Woman. Pra mim, eu acho que é semelhante em termos temáticos, é semelhante em termos sonoros, me lembra bastante. Mas é isso, também faz parte dela como artista, né? Também não tem como se reinventar toda vez, né? Ainda mais uma pessoa que tem mais de 10 álbuns aí, sabe? Não tem como ela fazer 10 eras totalmente diferentes, né? E se manter fiel a quem ela é ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que ela é uma artista muito grande, né? E é por isso que vem o ódio, mas eu acho que é inegável que o sucesso dela, né? E a movimentação que ela faz na indústria, assim. Então, se você gosta ou não do trabalho dela, talvez a melhor coisa é simplesmente não consumir, né? Se você odeia uma pessoa, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é dar um silêncio pra ela, porque você vai estar colocando ela na irrelevância, né? Você não vai estar falando sobre ela, ainda mais a internet que trabalha em cima do algoritmo, e quanto mais você fala de alguém, mais você tá criando sucesso pra ela. Então, assim, se você tem um ódio sobre a Taylor Swift, eu recomendo você simplesmente não falar mais dela, assim. Mas é interessante que esse álbum realmente cativou bastante fãs, né? Pelo pouco que eu vi dos fãs, assim, foi um álbum que tocou bastante eles, assim. Acho bem, bem marcante esse álbum, apesar dele não ter sido esse sucesso comercial na boca do povo, né? Foi mais nichado mesmo nos fãs, porque eu acho que teve outras músicas que viraram realmente hits mundiais, assim. E eu acho que nesse álbum nada chegou nesse nível global, sabe? Eu acho que ficou uma coisa que teve bastante vendas, mas não foi aquele hit tipo o 1989, né? Que realmente estava na boca de todo mundo, assim. Eu podia fazer um vídeo ensaio só sobre esse álbum, então vamos partir para frente. Você quer um vídeo ensaio sobre esse álbum? Tá aí. Deixa aqui nos comentários também, tá? Já tá pronto esse roteiro. Não tem só hater, também tem fã de Taylor Swift. Você quer um vídeo ensaio só sobre isso? Eu podia fazer, tá tudo pronto na minha cabeça. O roteiro está na minha cabeça já, então a gente pode fazer. Então, agora a gente vai pro meu número 6? Seu número 6. Meu 6 é um filme sobre uma pessoa que a Ellen adora, tá? Pelo menos eu lembro dela comentar muito forte sobre essa pessoa. Eu lembro que numa conversa que a gente teve, que a gente tava falando, né, sobre morar nos Estados Unidos e tudo mais, ela falou que votaria nessa pessoa se estivesse lá. Eu já sei quem é. Você já sabe? Não acredito. Já sabe? É um ídolo meu aí. Você já sabe? Quer tentar? É o novo filme do Trump? É o filme sobre o Trump? Acertou! Oh, meu. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged.
Pai, como é que... Gente, não leva a sério, viu? Não leva a sério essa palhaçada. É sério, gente. Tudo que eu falei é sério. Estamos falando agora de O Aprendiz, ou The Apprentice. Filme com direção de Ali Abbasi. Ali Abbasi é um diretor... É um filme. Não, ele não é um filme, gente. Não, me desculpa a retratação. Ele é um diretor que ele fez um filme chamado Holy Spider, tá? Eu tinha assistido esse filme e esse filme era muito, muito interessante. Que era de algum país do Oriente Médio, se eu não me engano. E ele tá falando sobre casos de assassinatos de mulheres que fazem prostituição lá dentro dessa comunidade, assim. Eu acho que é sobre isso, tá? Espero não estar confundindo aí os filmes. Muito, muito bom esse filme, muito pesado, mas muito, muito bom. Ele é bem investigativo. E aí, a minha expectativa pra esse filme era que fosse um filme, talvez, nessa mesma temática. Eu lembro que as primeiras críticas desse filme que saiu era que era um filme que não conseguia agradar nem as pessoas que apoiam o Trump e nem as pessoas que odeiam o Trump. Eu tinha lido isso e eu achei meio estranho, né? Nossa, então é um filme bem... ruim. Não sei, tipo, documental, nem dá pra falar desse jeito, porque até um documentário tem um viés, né? Uhum. Então ele é um filme só, não sei, vai ler um Wikipédia ali. E aí eu assisti o filme. E talvez a gente pode dizer que ele talvez é um pouco de Wikipédia. Talvez. Porque realmente eu acho que ele não é uma coisa escrachada. Só que pra mim, ele tem um dos tipos de humor que eu mais gosto, que é um humor muito refinado e um humor muito... escondido. Então, eu acho que você vai apreciar esse filme se você conseguir ver essa crítica dessa forma que eu vi. Uhum. Essa sátira, que não é uma sátira do tipo... Não sei, um filme totalmente comédia, tipo Todo Mundo em Pânico, sabe? Você não vai rir dessa forma, sabe? Não é nada disso. E não é um filme satírico do tipo o Borá, por exemplo, sabe? Que tá fazendo uma denúncia política, só que de um jeito bem mais satírico. Não é nesse nível. Uhum. Mas eu acho que ele seria um Borá, só que um nível mais abaixo, sabe? Você tem que saber apreciar ali as cenas e saber apreciar talvez a crítica que tá sendo colocada. Porque pra mim é muito visível que tá sendo retratado dessa forma, sabe? Apesar de você ter a retratação do Trump como uma figura normal, como se fosse uma pessoa em alguns momentos, uma pessoa humana, mas ao mesmo tempo você tem cenas que colocam ele como uma pessoa desprezível, assim, sabe? É só simplesmente porque não tem esse tom extremamente de escracho que eu acho que as pessoas talvez não se apegaram a esse filme, sabe? Mas pra mim ele é muito, muito, muito interessante. Então, basicamente, a gente tem a história do Trump, né? E falando mais do seu negócio imobiliário em Nova York, né? Uhum. Durante as décadas de 70 e 80. Então, a gente não pega, por exemplo, ele agora como presidente, infelizmente. Uhum. Né? Então, a gente não pega esse período. Então, é um período bem recortado, tá? 70 e 80. É justamente um período que eu não conhecia do Trump, tá? Uhum. E, sinceramente, terminei o filme não sabendo muita coisa também, assim. Mas pra mim, o que importou foi a jornada e essa parte satírica mesmo que eu consegui tirar do filme, né? O próprio título dele faz referência ao reality show que o Donald Trump tinha, né? Então, O Aprendiz, que aqui no Brasil foi apresentado pelo Roberto Justus e... não sabia dessa informação, descobri quando eu fiz uma leve pesquisa. O João Dória também apresentou O Aprendiz, acho que as últimas temporadas. Então dá pra ver que O Aprendiz virou uma cartilha aí pra alguns políticos. Então, assim, interessante esse caso do Aprendiz aí como franquia de reality show, mas ao mesmo tempo a gente não tem nem isso o filme toca, assim, né? O Aprendiz já é um período de 2000, né? Um reality show de 2004, então a gente não chega nesse momento. Uhum. É realmente o Trump como esse cuidador de imóveis, assim. Então, no filme, principalmente, tem uma questão dele querer fazer um prédio em Nova York. Eu acho que esse talvez é a maior temática que eu lembro do filme, assim. Ele querer fazer esse prédio e tudo mais. Então ele fica bem focado nisso, assim. Uhum. E aí ele tentando... E ele já começa ali a fazer, durante esse filme, algumas movimentações políticas, né? E aí eu acho que a gente aqui, nesse filme, talvez tenha uma das melhores performances pra mim. Que não é a performance do Donald Trump, né? Que é o Sebastian Stan que faz. Que ele tá muito bem. Mas pra mim é o Jeremy Strong que faz o Ro Kong, que é basicamente o advogado ali do
do Trump e que também vai servir como um mestre pra ele, sinceramente. Eu acho que aí também faz a referência do título, sabe? O aprendiz. É o Donald Trump sendo um aprendiz desse Roy Cohn, sabe? Que vai ensinando pra ele como fazer algumas porcarias, sabe? Então, se você vê por essa lente de que o Donald Trump talvez era uma pessoa boa e que ele foi corrompido por esse cara, talvez por isso você não goste desse filme. Mas pra mim, tá claro que ele já era uma pessoa ruim. Já ele aprende coisas ruins e continua ruim. Mas a performance do Jeremy Strong é muito, muito boa. Eu não sei se tudo que é retratado aqui é fiel, tá? Não faço a mínima ideia. Eu sei que o que foi apresentado, eu amei, assim. Eu achei muito engraçado. Poxa. E a performance dele, principalmente a caracterização, a maquiagem do Jeremy Strong, nossa, tá muito, muito boa. E aí a gente tem no final, e eu já vou falar um spoiler aqui, que a gente tem bastante essa questão de homossexualidade, né, durante o filme, sim, sendo apresentado. Ainda mais porque a gente tá falando da década de 80, né, então a gente tem a explosão aí da AIDS, né. E aí a gente tem bastante essas brincadeiras que existem do Trump, dos caras que existem no filme fazendo piadinhas sobre isso. E o Roy Cohn, ele contrai o vírus do HIV. Então a gente tem toda uma questão, assim, no final desse filme, sabe? E pra mim foi muito, muito interessante a jornada desse personagem, né? Não que me deu uma simpatia por ele, nada disso, mas foi interessante o caminho que se tornou a história desse personagem, sabe? Isso foi muito, muito interessante. Aí ele começa a ser desprezado pelo Trump, sabe? E aí começa a romper ali a relação deles. E aí, basicamente, o filme termina aí. Então, eu já contei um pouco do final pra vocês. Mas é a história o filme de alguém. em si compensa demais. Porque se esse é fato real, então você já saberia se você lesse uma narrativa do Donald Trump, uma biografia qualquer, né? Mas o que o filme traz é uma visão diferente também sobre a vida dele. Então, como é que a gente é representado na vida do Donald Trump? Principalmente com músicas muito, muito pops, assim, da época. Então, esse elemento me traz, primeiro, um sentimento de gostar muito mais, porque eu adoro músicas boas em filmes. Quando a trilha sonora é boa do filme, eu já sou capturado totalmente. E aí você tem essas músicas extremamente populares que, em contraste com a cena que tá sendo apresentada, pra mim, dá um jogo de humor, assim, tão grande que eu acho que é só assistir um filme pra entender, sabe? Eu amei esse filme. Eu não esperava que eu ia gostar tanto dele. Eu acho uma das melhores comédias do ano, assim, independente do que o pessoal achar, eu acho uma das melhores comédias do ano. É muito simples, mas muito, muito efetivo. E dá pra ver que um diretor de fora, estrangeiro, fazendo um filme sobre Donald Trump, pra mim é óbvio que não vai existir uma endeusação dele, sabe? Existe um ponto crítico e se as pessoas não conseguiram enxergar isso, eu sinto muito, porque eu enxerguei isso e eu me diverti demais. É isso. Deixa recomendado aí o filme do Donald Trump pra todo mundo. Quem diria, sério, hein? amei. Me surpreendeu. Não imaginei que estaria na sua lista. Não imaginei. Não ouvi falar muito desse filme. Eu sabia que tinha aí um filme, mas... Donald Trump, que aliás, canonicamente odeia Taylor Swift. Isso é verdade. Exato. Ele tweetou isso em caixa alta, tá? E ele odeia esse filme também. Ele odeia esse filme então, também. número 6 aí, ó. Dois ele filmes, odeia esse duas canal, produções. ele odeia você e sua avó. Aliás, também fica aí, Império Romano caiu. Então, poxa vida, me surpreendeu essa escolha, Rafa. É sério, é muito, muito bom. Principalmente vocês que gostam de esse filme que parece um mockumentary, é totalmente essa vibe, tá? Entendi. Você quer saber o nosso top 5? Você assiste o próximo vídeo, porque esse vídeo ficou muito comprido, a gente fala pra caramba. Então, é assim mesmo. Quem ouve o nosso podcast em áudio sabe disso. São horas e horas Exato. de falação sobre filmes. Mas você pode ver o nosso próximo vídeo, que vai sair em breve, ou que já saiu. Então, você pode ver qual foram as nossas 5 escolhas favoritas do ano. And I will be loading you my whole life.